Três, dois. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Pode Estagiar, podcast criado para informar os jovens aí que procuram um lugar no mercado de trabalho e principalmente os empresários que estão em busca aí de contratar talentos para suas empresas. E hoje a gente está aqui com um time de peso, com um time jovem. E antes até de apresentar, né, os 3 primeiros episódios que a gente gravou, a gente trouxe aqui empresas tradicionais, né? A primeira empresa, que foi o BNI, nasceu há 39 anos atrás. Depois a gente trouxe a Nogueira Imóveis, que tem 23 anos de existência. E por último, a Souza Gomes Imóveis, com 44 anos de existência. Então agora a gente está trazendo uma empresa que acabou de nascer, com esse espírito jovial, para que vocês aí consigam entender que nem só, né, de grandes empresas vivem os estagiários. E para a gente iniciar aqui, primeiro vou agradecer nossos patrocinadores, Speed Cowork, que está com esse espaço aqui de podcast na Avenida Barão do Rio Branco, a Evo Estágios e também a agência Vesúvio. Hoje, como meu co-host aqui, tem o meu sócio, que é casado com a Ianca, pai da Aurora, psicólogo, gestor de RH e sócio das unidades da Evo Estágio de Juiz de Fora e Nova Lima. Seja bem-vindo, Luciano Ribeiro. Sei, meu amigo, obrigado pelo convite. Mineiro aqui da mesa, né? Então vamos lá, bater um ótimo papo aí. É verdade, até esqueci Cara, disso. só um pãozinho de queijo, né? Do outro lado, temos como nossos convidados de hoje ele que é oficial do Exército Brasileiro com 15 anos de experiência em liderança e treinamento, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, já atuou como instrutor do curso Guerra na Selva em Manaus, é paraquedista militar, especialista em busca e resgate aéreo, triatleta, maratonista aquático, além de possuir formação em gestão do tempo e produtividade pela Escola Nacional de Administração Pública. Seja bem-vindo, Muito Lucas. obrigado, valeu pelo convite aí, Luciano. Satisfação estar aqui. Fiz questão de pegar aí papel e caneta, que hoje eu vim para aprender. Maravilha, muito obrigado aí por ter disposto seu tempo hoje. Nosso convidado de honra hoje aqui, estamos com ele, que é empresário de destaque com uma grande carreira e diversificada. Começou como estagiário, pessoal, sendo ajudante de depósito, ascendendo rapidamente em áreas como administração, financeiro, compras, comércio exterior e treinamento corporativo, formado em comércio exterior e com pós-graduação em gestão financeira. Rodrigo também é certificado pela Escola Internacional de Coach em Orlando. É isso mesmo, Rodrigo? Até me embolei para falar aqui. E em 2019, ele participou de uma visita técnica no Vale do Silício, interagindo com empresas como Apple, Google, Amazon, o que ampliou a sua visão estratégica. Além disso, participou de treinamentos e imersão com Tony Robbins e Thiago Nigro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês aí pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com pessoas tão queridas e poder compartilhar, contribuir um pouquinho e também aprender. Com certeza estou aqui para aprender com vocês. Maravilha. Hoje também vou pegar papel e caneta aqui que já está nas minhas mãos. Claro, também quero. Cadê o meu? Os insights mais valiosos. Se manda na memória. Pessoal, vamos começar aqui, né? Hoje eu estou aqui com dois grandes, né? Além de serem, né, parceiros, né, de negócio. Hoje o Lucas é meu primo, né? A gente se conhece desde quando você nasceu, então vai ser muito legal hoje, porque eu nunca trouxe ninguém aqui que me viu lá com 15 anos, com 14 anos, né? Então tenho certeza que vai ser muito legal. E Lucas, o que que mudou, cara? Lá daqueles 14, 15 anos para hoje, você já com 33 anos. 32, 33, no mês que vem. Eu acho que a maturidade, né, é um pouco normal. A gente, com a vida, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? É até uma coisa que eu venho trabalhando muito, é bacana a gente olhar para o começo para saber como a gente era para a gente não perder a nossa essência. Acaba que no meio do caminho, né, com a correria do dia a dia, as profissões, a gente acaba perdendo a nossa essência. E normalmente o segredo ele está justamente na nossa essência. Então uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás, eu tive essa noção
de como buscar o nosso começo é importante, porque normalmente é ali que a gente mostra, né, o nossa característica mais forte. Mas eu acredito que é isso, a maturidade, entender mais como a vida funciona, né, aprender a se comunicar, saber o que você quer, o que você não quer. A gente, quando é muito novo, a gente vai levando a vida sem muita responsabilidade, sem saber, tem que acordar, ir na escola, vai para o basquete, sem saber muito o que quer. Depois você vai traçando objetivos realmente, entendendo que tudo tem um processo. Acredito que é isso. Maravilha. E você, Rodrigão, o que mudou desde quando você começou lá em Três Rios como ajudante de depósito até hoje, né? Tá aí do lado de grandes nomes como Tony Robbins, Thiago Nigro, aprendendo aí com as referências do mercado, fazendo visita aí lá no Vale do Silício. O que hoje você enxerga aí no panorama, né, do Rodrigo lá de 15 anos atrás para o Rodrigo de agora? Boa, cara. Complementando o que o Lucas disse, realmente a maturidade, né? O tempo com experiências, convivências, um acesso a conhecimento, a treinamentos, nós vamos vivendo cada dia mais com aquele objetivo de poder aprender e absorver. E quando você tem essa maturidade, eu costumo dizer que o que muda mesmo é a visão. E o profundo está muito além do que os olhos veem. E o objetivo, acho que de cada experiência, seja ela boa ou às vezes desafiadora, é você buscar enxergar além. É você, de fato, aprender ali de vários pontos de vista para que você possa absorver e levar aquilo para frente, passar para as pessoas, contribuir, compartilhar. Então, eu posso dizer que a maturidade, mas principalmente a visão, o olhar além do que se vê mesmo aos olhos. Cara, isso é muito legal. Não sei se o Luciano vai lembrar, no passado eu tive em uma imersão e o palestrante lá falou uma frase que me marcou e eu levei lá para o meu time, né? Colaborador que não tem visão clara é um colaborador fraco, né? Se você não tem a visão, né, que realmente aquilo pode, né, se tornar, se você não consegue enxergar além, né, muitas das vezes você não vai conseguir passar pelo processo, né? E, Luciano, para eles eu perguntei há 15 anos atrás, cara, mas para você, o que mudou desde quando você entrou na Evo Estágios em 2022 como estagiário e hoje já é sócio aí de duas operações da empresa? Bom, essa semana eu venho fazendo bastante um a um com o pessoal do BNI, né? E eu sempre trago essa mesma reflexão de quando eu comecei a trabalhar e tal, para a pessoa entender um pouquinho da minha trajetória, e trago um momento quando a gente entrou no meu estágio, eu vejo que a mudança que eu tive pessoalmente é ter mais fé nas coisas também, entende? Olhar só, a gente às vezes olha muito a primeira barreira, precisa acreditar um pouco mais de que vai dar certo. Então, eu acho que o que mais mudou de 2022 para hoje, 2024, nesses 2 anos e pouco, é fé, cara. Acreditar que a gente, vendo as barreiras, a gente pode continuar seguindo. Maravilha. Estar espiritualizado realmente ajuda muito no processo, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai tocar nesse assunto aqui. Eu vejo, né, acompanho vocês dois, vocês são pessoas hoje espiritualizadas. É, convivo com o Luciano já tem esse tempo inteiro e não tinha noção que ele responderia que o que mudou foi a fé, né? Então, é de fato um assunto que a gente tem que levantar aqui hoje, né? O que mudou, Lucas, aí na sua vida, né? Desde quando você começou a buscar mais a parte espiritual, né? É bacana você falar sobre isso, que eu conversei há uma semana atrás com uma pessoa sobre isso, e foi bem desafiador, né, tentar explicar um pouco sobre a fé. E eu comecei com uma pessoa que ela era entendida, né, tinha lido a Bíblia já algumas vezes, segundo ela, mas ainda assim lia com aquela esperança de vou ler a Bíblia para acreditar em Deus, ou para acreditar em algo. E a fé, ela está muito ligada a uma experiência. Eu só tive essa noção quando eu realmente tive essa experiência. Eu sempre via Deus como uma possibilidade. Eu quero que Deus exista, então eu vou ler para buscar isso. Eu vou na igreja porque é uma possibilidade. Mas você só tem a certeza quando você tem essa experiência. Então, ter essa experiência, lógico, a busca ela faz parte. Você não vai ter uma experiência se você não buscar. Mas ter essa experiência mudou completamente o meu entendimento sobre fé. Hoje eu posso dizer que eu não acredito mais, eu tenho certeza. Antes eu acreditava. Eu queria acreditar. Hoje não é mais questão de, tal. Não, acreditar é, pô, eu espero que aconteça, né? Eu acredito. Eu não acredito, eu tenho certeza. Isso muda o game mesmo, né? É muito diferente acreditar e ter certeza, né? Acreditar, a grande maioria das pessoas acreditam,
né? Você entra em uma sala aí, vamos supor, já que o assunto aqui são jovens, né? Entra em uma sala de primeiro período de qualquer curso, né? Quem acredita aqui que no final desse curso vai ascender em alguma carreira, né? Cara, todo mundo vai levantar a mão, né? Mas, cara, quem tem certeza, né? Se você pergunta quem tem certeza, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão ficar meio assim, putz, certeza. né? Então, a fé inabalável é isso, né? É realmente ter certeza e não só acreditar, né? O Rodrigão, cara, eu acordo 6:30 da manhã, ele já malhou, ele já às vezes correu, Jump da cama, água já na cara, fez, vai, porra, o Você devocional vai, dele. você vai. Rodrigão, cara, desde quando você começou a criar esses hábitos na sua vida? Você sempre foi assim, cara? Ou teve uma viradinha de chave lá? Teve uma virada de chave muito grande, principalmente vivendo essas imersões e treinamentos, porque eu estava até fazendo uma gravação de conteúdo ontem que eu falei sobre isso. Eu aprendi que Deus é tão perfeito que ele nos deu o mesmo bem mais precioso que existe, que é o tempo. Ele deu a mesma quantidade para nós todos os dias, que são 1.440 minutos, são 24 horas, para você fazer o que você quiser. E em imersões e treinamentos, quando nós vamos, a gente percebe que a gente consegue fazer muito além do que a gente faz no dia a dia. Porque nós somos atropelados pela rotina, porque nós somos altamente vulneráveis quando a gente permite. Ou seja, quando eu descobri que eu realmente era o senhor do meu tempo, eu realmente poderia fazer do meu tempo algo muito maior do que eu estava fazendo, mudou para mim. Foi onde eu comecei a acordar muito cedo. Eu lembro que eu fazia faculdade na época e trabalhava de dia. Minto. Eu só trabalhava de dia e ainda não estava fazendo faculdade. E eu estudava e eu malhava à noite. Aí eu comecei a fazer faculdade. Ou seja, a única hora que tinha para eu malhar era de manhã. Eu falava, não conseguia, não conseguia, não conseguia, até que passou a ser a única opção. Ou você vai ou você não vai. Escolha, né? E aí eu comecei. E aí, tudo é questão de foco, né, cara? Tem uma frase, uma máxima que diz, tudo que você foca expande. Ou seja, a partir do momento que você foca, que você sabe que você quer aquilo, que o resultado só depende de você, você vai embora, cara. Eu costumo dizer, né, as pessoas brincam, porra, acorda muito cedo, faz isso, faz aquilo, é porque eu quero. É porque eu tenho meus objetivos, eu sei onde eu quero chegar. Vai falar que todo dia eu acordo cedo, feliz da vida? É óbvio que não. O Lucas é um exemplo disso também. Vê, agora, às vezes ele acorda mais cedo que eu, tá? 3:30 da manhã. É isso aí. Me ganha várias vezes. É, 3 semanas atrás eu participei de um treinamento em São Paulo. Quando eu voltei com a cabeça a milhão, conteúdo muito denso, pau na máquina. Estudando de manhã, estudando à noite, fiquei 3 semanas sem treinar. E estava me sentindo bem, sim. Bem que eu digo porque o meu objetivo estava sendo cumprido. A minha prioridade estava sendo Você não estava cumprida. Não estava sentindo me que você estava sabotando. se sabotando, né? Exatamente. Só que Mudança de prioridade, né? passou 3 semanas, na segunda para a terceira eu já estava sentindo mal, porque eu sou apaixonado por atividade física, tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, cara, vou voltar a tal dia. E aí me propus e fui acordei. Cara, que dificuldade. Eu até gravei um stories no dia, acho que você viu, falando sobre isso, porque, cara, a mente tenta sabotar o tempo inteiro. Mas só que eu confesso que com o tempo eu consegui instalar esse hábito em mim, que eu abro o olho e levanto, cara. A minha noiva fica até bolada comigo, nossa, eu não sei como é que você consegue, você levanta assim uma rapidez e tal. Porque eu já tenho isso comigo. Se eu quiser, eu vou ficar enrolando, mas eu levanto, não, eu vou malhar. Eu já levanto, vou, jogo água na cara logo, que eu até posto lá, jump da cama e água na cara, porque realmente isso é treinável, né? O GeoJ já falou disso uma vez, exatamente isso. É o momento mais importante do dia dele, é os primeiros 5 segundos quando o despertador toca. Que é a decisão, Ali que você toma a decisão, né? é a primeira decisão mais importante do dia. E quando você vai, você percebe que, pô, você pode tudo, né? Pô, se eu conseguir levantar da cama ali na hora que eu me propus e tô fazendo atividade física, enfim, já comecei meu dia, vambora. E aí é curioso isso, cara, porque as pessoas fazem isso quando tem que viajar, quando tem que fazer um exame, empolgado. quando tem que fazer alguma coisa. Quando tem que fazer um exame, né, cara? É verdade. Já Quando deixa tá- a roupinha preparada no dia Fica anterior. em jejum e o caramba, Exatamente. cumpre isso, né? Por que não quando você realmente quer um objetivo para tornar aquilo um hábito? É Cada verdade, vez cara. Eu E confesso já- que isso faz parte de mim, cara. Muito bom. Já que você entrou aí na gestão do tempo, né? Eu acabei de ter uma mentoria com o Renato, que é CEO da Vive Eventos, uma franqueadora aqui de Juiz de Fora, né? Eu vou trazer ele aqui. Fatura aí 180 milhões ano. E, cara, ele abriu a agenda pessoal dele para eu ver. Eu me senti um merda. Faz 300 coisas. Além de fazer 300 coisas, tudo muito detalhado
padronizado, tem hora para tudo. E ele fala que ele não sai daquele escopo, né? Então, a gente ali na mentoria, né? E ele, cara, seu problema está muito latente, né? Por mais que eu faça, cara, eu faço 1% do que ele faz, né? E é a minha briga lá com o time, lá, a minha briga com o Luciano, agenda, né? Eu não tinha o costume, não tinha o hábito de utilizar a agenda. Hoje eu faço, mas faço de uma forma muito básica. Depois do que eu vi hoje, está provado que é básico demais, né? E vi diversos pontos de melhoria, né? Quando que você virou a chave para isso, Lucas? O que que te despertou na gestão do tempo, cara? Você sendo um cara que é estável, que tem, né, a sua posição lá dentro do exército, por que se preocupar com a gestão do tempo, cara? Eu lembro que uma vez eu conversando com o meu pelotão, com a minha fração, eu cheguei a essa conclusão sem querer, né? Falei, pô, a época da minha vida que eu mais tive resultado foi na época que eu estudei para a SpaceX, para o concurso. E eu tinha minha agenda assim, de 10 às 11, isso, de 11 a meio-dia, isso, de meio-dia a meio-dia e meia, almoço, de meio-dia e meia a uma. E foi a época que eu mais tive resultado até então, né? Quando eu dividi meu horário. E ali eu falei, cara, é só eu replicar isso para outras coisas. Então, toda vez que eu tive objetivos bem claros na minha vida, quando eu me preparei para o curso básico paraquedista, para o curso SAR, para o Guerra na Selva, eu fiz isso. Quando eu me habilitei, estudei para fazer inglês, espanhol e francês, eu dividia minha agenda e sabia exatamente o que eu ia fazer. E o resultado está nisso, é só você replicar isso. E isso aumentou quando eu li alguns livros também sobre o assunto. Um que despertou totalmente a minha mente foi o A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que divide lá tarefas importantes, circunstanciais e emergenciais. Então, foi mesmo eu aprendi fazendo e olhando para trás eu comecei a perceber que isso dava resultado. Então, o segredo está justamente nisso. Qual que é o difícil? É manter você manter isso várias vezes. Eu faço isso com objetivos. O meu objetivo é esse. Então, durante um tempo eu vou me dedicar àquilo. São Então, temporadas, né? qual que é o segredo então? Sempre ter algum desafio. Algum desafio. É o que eu estou fazendo hoje. Para o triatlo, por exemplo, do Ironman lá, é isso. Eu tenho meu treinador, né? Ele me passa lá a agenda. Eu sei o que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dessa parte. É só você replicar isso para a área que você quiser. Seja saúde, alimentação, é a mesma coisa. Ah, vou deixar para comer que aparecer na hora. Não, você vai planejar, vai ter certinho. Então, você tende a fazer isso com menos dificuldade. Facilidade é difícil, né? Você usa isso na sua vida também, Rodrigo? É o cara da agenda, o cara completamente Preciso com melhorar estrutura? muito, porque devido às empresas, né, que hoje eu faço a gestão, eu tenho que dividir isso bem, principalmente no dia, né, porque eu olho todos os dias, mas às vezes atropela uma coisa ou outra devido à necessidade do momento. Sim. Mas tenho organizado ali os horários e tudo, mas, por exemplo, o horário que era para cuidar de um, eu estou cuidando de outro. Mas aí, de acordo com a prioridade, faz parte. Mas Tá. extra isso, confesso que eu tenho evoluído muito. Sem ser o horário comercial, vamos dizer assim, que tem as demandas ali que surgem, Uhum. eu melhorei muito. Parte da manhã, parte à noite, principalmente, tenho Maravilha. organizado e conseguido cumprir. Entrando agora na parte mais de business, negócios, Rodrigão, conta um pouquinho aí da sua trajetória, né, cara? Como que você, de fato, né, a gente já sabe aí que você ingressou no mercado aí lá, né, como estagiário na parte de estoque, né? Conta um pouquinho aí a sua linha do tempo, desde quando você entrou aí na primeira empresa até agora, o que que você está fazendo? Boa, vamos lá. Então, eu comecei há 17 anos atrás, você falou 15 aí, mas tem um pouquinho a mais aí. Caramba, 17 anos tá atrás, tem moleque, hein? 33, 16. Eu comecei na verdade, eu entrei na faculdade, porque na verdade eu queria fazer engenharia civil. E eu nunca tinha estudado para isso, principalmente para passar em federal, que eu não tinha condição de fazer particular. E aí eu lembro que acabou o terceiro ano, eu entrei pro cursinho, entediado, tendo que ver tudo de novo. E, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí lá entrei na faculdade particular de administração. Eu falei, vou fazer uma prova para isso aí, vou entrar e vou fazer administração. E eu fiz isso. Nisso, eu já tinha começado a trabalhar como estagiário lá no grupo, porque para quem está assistindo, ouvindo aí, é, o Grupo Mil é uma grande empresa lá da cidade, né? E eu fiquei amigo, me tornei amigo dos sucessores hoje, filho do dono, muito novo, porque a gente era vizinho de rua. Mas foi até uma situação engraçada, assim, que
andava de bicicleta na mesma rua e tal. Um dia chamou, vamos lá em casa jogar bola. Aí fui no prédio lá embaixo, jogando bola na garagem, até que um dia subiu para beber água. Aí eu falei, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Aquela coisa de questão dos pais, saber quem é Cidade filho da pequena mãe. também, né? Aí, beleza, eu me tornei amigo dele. Nisso eu comecei a rodar muito as lojas do grupo com ele e o pai dele. E aí o pai dele andava em todas as lojas e falava assim, esse aí é cria da Bramil, daqui a pouco vai estar trabalhando com a gente. Esse aí, daqui a pouco vai entrar para faculdade, vai trabalhar aqui e tal. E isso já ia, de certa forma, botando na minha cabeça lá. Não perguntou se eu queria, se eu não queria, só falava isso, né? E aí eu comecei a trabalhar como estagiário lá no depósito. Eu lembro que ele me ligou um dia e falou assim, era 10 horas, 9 e pouco da manhã. Ô, Rodrigo, fazendo o quê? Eu tô em casa, então... Não, vem cá, quero conversar contigo. Eu disse, senhor. Cheguei lá e me deu um chá de cadeira umas 3h30 lá na recepção. Vamos ver se ele quer mesmo. O depósito era em frente ao escritório, ainda no centro, o CD, né, centro de distribuição. Aí ele me chamou, fiquei lá esperando ele, ele saiu, me encontrou na portaria e foi andando comigo, atravessou a rua e foi dentro do pátio lá. Chegou lá, ele pegou uma fita assim, qualquer, chegava na esquina da caixa assim, falava assim, aqui ó, só quero que você fique fechando isso aqui, ó. Só vedando essas caixas assim, essas coisas que a empilhadeira passa, esbarra assim na quina, só quero que você fique vedando isso, dá uma perda danada, isso aqui. Eu, sim senhor, sim senhor, sim senhor, tá bom, vou embora almoçar, pode continuar aí. Aí o gerente veio falar comigo. O seu José acha que é assim, mas não é. José é meu diretor-presidente, fundador do grupo. Ele acha que é isso, mas não funciona assim. A gente tem que tirar isso e mandar relacionar tudo. O fornecedor repõe e tal, é avaria. Papá, beleza. Aí me criaram um setor de avaria e me deram para fazer aquilo. Entrei numa sala um dia, tinha caixa de tudo quanto é produto, você imaginar, até Só o teto. problema que ninguém pegava para resolver, né? Exatamente. Você vai ficar relacionando isso aqui. Subir em cima de caixa de capa, tirar para colocar ali e ficar relacionando. Chegava em casa chorando. Meu primeiro trabalho é aquilo, né? Dar aquele baque assim, cara, ferrou, não tenho mais vida, né? Trabalho de segunda a sábado, Não tinha não tem visão mais de que aquilo ali era uma escola. não tinha nada. Aí beleza, vambora, é o que tem pra gente, vambora. Aí agarrei firme, fiquei um tempo ali, uns 2 semanas, aí até que o gerente do depósito falou assim, cara, na volta passa lá no RH que a psicóloga quer falar contigo. Aí na volta eu fui, passei lá, ela falou, não, o que você está fazendo faculdade de administração aqui, surgiu uma vaga no financeiro, contas a pagar, o que é? Eu queria sair de onde Esperei você ela estava, né? responder, falar mais nada, né? Você vai receber menos que você está recebendo Não, agora. na época era uma bolsa auxílio de R$ 300, e aí eu entrei. Aí comecei no setor administrativo contas a pagar, tinham 8 pessoas no setor, e eu comecei como estagiário na época ainda, né, e abria malote. Tinha malote, sabia que assim, de malote, na época tinha 20 lojas, 21 lojas. Então vinha os malotes das lojas com boleto, um monte de coisa que você tinha que abrir, destacar no meio, grampear e separar para o CNPJ, por loja. Então isso aí, lá na frente eu fui enxergar que me deu muita bagagem, porque eu fui entendendo de loja, sabendo qual PV era, qual posto de venda era relacionada com o CNPJ, qual cidade, isso tudo eu fui pensando na Esses base. conceitos básicos ali foi Exatamente, é. E ali eu fiquei, vou resumir um pouco, porque a história é longa. Eu fiquei um ano e quase 2 anos ali, até que uns 6, 8 meses, eu aprendi minha função, fiquei ali, e aí eu acabava de fazer as coisas, aí entra uma mensagem bacana para o pessoal que está assistindo aí, principalmente os estagiários. Eu acabava a minha tarefa ali e eu sempre perguntava, acabei, posso ajudar alguém? Acabou? Não, peraí, fica aí, daqui a pouco chama. Acabei. E eu enchi o saco, positivamente falando. Porque eu queria, cara. Pô, aprendi, ficava amarradão. Pô, já fiz o meu. E agora? Vou fazer o quê? E aí, com isso, eu fui me destacando. Um jovem, 19 anos, 18, 17 anos na época, 18 anos. E tinha uma galera do meu lado. Um 8 anos de casa, o outro 20 anos, o outro 12 anos. Caraca, como é que o cara consegue ficar até lá, velho? E no mesmo, na mesma função. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falava, cara, acabei e quero aprender a fazer outra coisa aí. Ah, não. Tinha outras pessoas que estavam muito enroladas e falavam assim, não, você sabe fazer isso aqui? Não, mas me ensina que eu aprendo. E aí qual foi a sacada do negócio? Eu aprendi a fazer, eu fazia sem responsabilidade. Porque não era minha função. Eu fazia quando precisava se eu tivesse desocupado. Ou seja, eu aprendi a fazer a função do Podia errar, outro né, sem cara? ter, total, sem ter responsabilidade, porque a minha responsabilidade é essa aqui, tá entregue. Ali, se deu resultado, se não deu, se o desempenho tá fraco, não deu, não tem problema, não é esforço. Não é minha função. E aí eu me destaquei, pedi para sair, cheguei e falei, cara, quero oportunidade de outro lugar. Falava com o encarregado, falava com quem eu podia. E aí eu fui trabalhar como secretário da diretoria. A moça que trabalhava, ela saiu.
Aí eu fui trabalhar do lado deles lá e servia café e fazia tudo que tinha que fazer um secretário ou uma secretária. E aí eu comecei a ficar incomodado porque eu ficava muito ocioso. Quando ele não estava lá, principalmente, às vezes viajava, ó, hoje eu não vou ir não, vou ficar rodando loja. Aí rodava as lojas, eu ficava lá fazendo nada. Estudava para faculdade e tal, as matérias lá, mas fiquei incomodado com isso. Isso demorou uns 2 anos também, mais ou menos, até que eu pedi para sair. Eu cheguei na frente dele e falei, pô, eu gosto muito de trabalhar aqui com o senhor, mas eu gostaria de uma oportunidade num lugar onde eu pudesse dar mais resultado, onde eu pudesse de fato aprender e dar mais resultado. Mostrar meu Aí trabalho. ele falou assim, tá enjoado de Josema, né? Eu falei, não, pelo senhor, pô, adoro trabalhar com o senhor aqui. Conheci muitas pessoas através dele, porque onde ia, eu ia com ele, Imagina. a pessoa ligava para lá, ligava, eu que atendia. E aí ele falou, não, já atendi tudo, já atendi tudo. Aí eu fui trabalhar no setor de compras da construtora. Aí fiquei lá, foi no final do ano, eu entrei lá, eu fiquei de janeiro a junho, mais ou menos. Mas quando foi em março, eu falei, que pai, voltei para contas a pagar. Porque administrativamente falando, é a mesma coisa. Em vez de eu pagar, eu estava comprando. Aham. Eu falei, também aqui eu arrumei para mim. Aí fiquei 3, 4 meses ali, no quarto, pro quinto mês já comecei a demonstrar que eu não queria ficar ali também. E isso algumas vezes vinha na mente assim, fala, cara, será que eu não vou parar em lugar nenhum? Será que o pessoal fica olhando pra mim, tipo assim, o cara é Tá inquieto, tira pulando, esse né? cara daí, pelo amor de Deus. Não, não quero ele aqui não, porque ele não vai querer ficar muito tempo mesmo. Só que foi Deus, né? Que me fez assim para poder ir sempre ir absorvendo, aprendendo e esperando o próximo, esperando não, e buscando o próximo nível. Aí eu fiquei ali no meio do ano, quando o Juninho, na época, o Fabrício, o pessoal viajou para a China, eles viajaram para a China e importaram 20 e poucos contêineres lá de material de construção e decoração. Aí tem um setor no grupo lá de comércio exterior, que tem um cara que trabalha até hoje lá, o Tony. Ele falou, tô voltando da China e vou te levar para o escritório de volta para você trabalhar com o Tony lá, para você ficar perto da gente e tal. Aí eu fui para o comércio exterior. Aí nisso eu fiz um tecnólogo em comércio exterior, que É foi daí que aonde vem a sua graduação em comércio é exterior, onde abriu foi minha seguir essa mente. Foi porque necessidade, né? eu estava praticando ali, aprendia, mas muita coisa conteúdo. E o cara fez um curso na época de 6 meses, assim, para poder aprender e fazer na marra, vamos dizer assim, na necessidade. É um cara mais Aham. velho e tal, mais experiente, e ele cuida do financeiro do grupo lá. Aí eu ajudei muito, não só o setor, mas como ele também, porque eu aprendia na aula, nas aulas, no conteúdo teórico, e voltava para campo e praticava. Então, fui, pô, passou igual um tiro, e foi ótimo, assim. E, cara, só antes de você continuar aí, me chamou a atenção, só para a gente não perder o fio da. Claro, deve, me corta. Claro mesmo. Você falou, né, que acabou se conectando lá, né, com o Juninho na época, por andar de bicicleta e etc, né? O quanto é importante se conectar com as pessoas, né, Já cara? sabe, né? Então, assim, ali não foi intencional, É, né? Você era um adolescente, estava dando rolê de bicicleta e se divertindo, mas criou uma conexão que te ajudou a se tornar quem você se tornou, né? Imagino trabalhar lado a lado com o Josemo, né? Que para mim foi o cara que mudou talvez a história de Três Rios sim, ali, sim. né? Se Três Rios hoje, né, tem a quantidade de empregos, né, se cresceu tanto que cresceu, com certeza deve muito ao Bramil. Então, se conectar com as pessoas é importantíssimo, Verdade. né? Então, eu só queria deixar, não queria deixar passar esse fio, porque o que a gente mais faz, né, nas nossas empresas é realmente se conectar com as pessoas, e é isso, e é por isso que eu estou sentado aqui hoje, Pô, né? Por conexões que eu também consegui fazer, que vão realmente tirando a gente de um nível e colocando no próximo nível. pô. É, e complementando até o que você falou, no insight que eu tive agora, e essa questão da visão, né? Por mais que eu tivesse conhecido ele lá atrás, eu saberia, obviamente, que ia trabalhar com ele, tinha 16 Uhum. anos, cara. Na verdade, eu conheci ele um pouco antes, tinha 14 para 15 anos. Até que comecei a rodar as lojas do grupo junto com o pai como amigo. Tipo, é o amigo do filho do dono. Sim, Não tem pretensão não tem nenhuma, vamos dizer pretensão assim. nenhuma. Intenção nenhuma. Aham. E a outra questão é que na época, cara, minha mãe ficou muito preocupada pela classe social deles, pelo acesso que eles tinham. Ela falou, cara, eu não tenho condição de te dar isso que eles têm, não. Pelo amor de Deus. Se você sentir. E eu falei, mãe, fica tranquilo, o que é deles, o que é nosso é nosso, eu não quero nada. E isso me ajudou muito, até mesmo, não só a saber o nosso limite, né, até onde a gente podia ir, mas eu sempre cheguei junto, tipo assim, vamos comer hambúrguer, vamos, eu pago o meu. Vamos fazer não sei o quê, vamos, eu pago o meu. Eu nunca, não, pô, ele tem dinheiro? Não, deixa pra Sim, lá. E isso me ajudou muito como pessoa mesmo, sabe? Verdade. A saber me posicionar e saber o meu espaço. Não, o que é dele, o que é meu, não é porque ele tem condição que ele tem que pagar pra mim.
Isso desde moleque. Então, isso já me ajudou muito desde lá de trás. Até para você se tornar uma pessoa, aos olhos deles, diferenciado, Não né, tenha cara? dúvida. O Sr. E o que José deve ter É, devia ter na época, né, E o seu José chegou a pontuar isso algumas vezes. Ele falava, ele sempre foi um cara muito direto, ele não falava, às vezes, frases bonitas, mas ele falava, ele ganhou ponto comigo, ganhou ponto comigo. Só falava assim, sabe? Mas são você vários entendia tudo, e elogios. aquilo, exatamente, aquilo ali era o maior elogio que você podia receber dele. Aí dali, no comércio exterior, fiquei um bom tempo ali, até hoje eu atuo, como a gente fica na sala lá com a galera, eu até hoje dou um suporte lá, na ausência, se precisar, eu faço contatos, enfim, recebo e-mails, eu consigo dar um suporte, mas não tenho a responsabilidade de tratar disso lá hoje. Aí isso foi o senhor Oziano. Saiu uma moça lá que era gerente de marca própria, ele me chamou e falou, Rodrigo, olha, tá aí outro ponto. Quando eu saí, fui trabalhar na construtora, que eu era secretário de Oziano, fui ser comprador da construtora, eu saí dele, eu saí de lá, mas ele não deixou eu sair de lá 100%. Lá não saiu de mim, vamos dizer assim, de certa sim. forma. Porque qualquer coisa ele me chamava. Ô, Rodrigo, parecia que era saudade, vamos dizer assim, Uhum. né, às vezes. E isso eu tive uma dificuldade muito grande. Porque na época foi onde eu comecei a fazer os cursos de treinamentos, que eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso aprender a dizer não. E Eu não como que eu esqueço vou disso. dizer Eu não? não esqueço disso. Teve uma vez que ele falou assim comigo, ô, Rodrigo, na época eu já estava na marca própria. Que quando eu saí do comércio exterior, ele me chamou, a gerente saiu de lá, ele foi e me colocou na marca própria. Fica aqui, você vai cuidar de produtos da marca Mil agora, que é a marca da empresa e Sim. tem as marcas exclusivas. Aí foi onde eu fui entender de chão de loja, de gôndola, de venda, de PDV, de operação de loja. Eu não era responsável pela compra, mas eu era responsável pelo produto do depósito, do estoque do depósito até a venda. E aí, na época, a gente tinha 2 supervisores e 23 promotores, foi onde eu fui ter equipe grande para poder gerenciar. E só voltando à questão do aprender a dizer não, foi curioso uma vez que ele me chamou na sala e falou assim, Rodrigo, vai ali, mostra esse apartamento ali pra essa moça aqui, ó. Abre aqui a chave, tá aqui a chave e tal. Nada a ver, né? Aí eu olhei assim, senhor Zé, tem certeza? Não, pô, vai ali rapidinho, vai ali, pô. Rapidinho, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo fechamento da marca própria que você pediu, o que você acha mais importante? Ele, não, não, então vai lá, vai lá, vai lá. Não, fulano. Você É onde você vai aprendendo a dizer o não positivo, né? E a pessoa que você admira, né? É muito difícil falar não para essas pessoas, Tem né, a cara? dúvida. Eu imagino, Você né? fica assim, cara, tem certeza? Tipo, mas às vezes você vai falar, no teu outra pessoa, parece que você tá xingando, né? Você fala, não. Enfim, isso aí foi importante. Quando a gente faz e vê o resultado, aquilo ali passa a ser, cara, E você só fez isso porque você trouxe isso de um vivência, não treinamento. treinamento. é, Aprender a dizer não, não positivo, né? Não agora, sim depois, e quando. E isso, pessoal, é importantíssimo. Não basta só fazer treinamento. Se boa você verdade. não aplicar, né, nada vai acontecer. Milagres, né? Eles acontecem, mas muitas das vezes o milagre é a nossa parte, né, E cara? você vê que é a importância da comunicação assertiva, né? Ele podia falar assim, ah, não vou não, ou querer Exatamente. discutir. Aí Isso ele falou, mesmo. pô, eu posso ir lá, mas eu vou deixar de fazer isso, isso, isso. A importância ele estava delegando como chefe. Ele delegou uma função, que é o papel dele, mas ele delegou para a pessoa errada. Aí vai de quem está recebendo essa função saber se comunicar. Pô, eu Boa, cara. posso ir, mas eu vou deixar de fazer isso aqui que é a minha função. É diferente de falar assim, ah, não vou não, eu não sou pago para isso, Perfeito. né? Exatamente. Muda completamente o game, né, cara? Mas continue. E aí eu fiquei na marca própria um bom tempo ali, até que eu comecei a fazer os cursos na área de desenvolvimento humano. E isso aí me abriu minha mente de uma maneira que eu falei, cara, tudo que eu aprendi nos treinamentos eu queria levar para a empresa. Aí comecei a botar a cara no RH lá, lidar com o pessoal de treinamento e tudo mais, e o pessoal meio incomodado comigo. Justamente, porque o que o Rodrigo tá fazendo aqui, cara? Fez um treinamento lá, tá voltando aqui cheio de energia, cheio de grito, cheio de pulo, e pô, achando que vai mudar a empresa. Cara, eu costumo dizer, eu falo que é Deus, cara, porque da maneira que foi, do jeito que foi, sabe? Que eu fiz primeiro, aí o Juninho, o Caio, o Fabrício, eu chamo dos moleques, os meninos, carinhosamente, eles falaram, que bicho mordeu o Rodrigo aí, cara? O que ele tomou aí? Porque realmente era ousadia pura, velho. Eu paro pra pensar as paradas que eu fazia, fiquei, sei lá, como é que eu conseguia fazer isso hoje, olhando assim com maturidade e tal. Uhum. É óbvio que foi fundamental, mas para começar, como? Botando a cara. Aí eu fui pra padaria, falei não,
eu propus a gente mudar, dobrar o faturamento da padaria nossa que era pequena, aí ampliou, trocou, aí fizemos uma arruaça, acordava 4 horas, 4h30 da manhã, ia para lá, Ajudar dar a bom fazer o dia para pão lá. todo mundo, gritando bom dia, Boa energia, fazia balanço, fazia um monte de coisa. Maneiro. E por causa do treinamento, que eu Sim, tinha uma aham. meta, uma missão ali para cumprir, e vambora, e vambora. E aí, com isso, eles viam a minha vontade, tipo, o meu gás, a minha garra, a minha determinação. Isso foi fundamental, sabe, para o crescimento. Aí, depois que eu saí da marca própria, como eu estava nessa parte de treinamento, eu saí da marca própria e a gente já tinha fundado os negócios nossos em paralelo. O Juninho Caio Fabrício, desde, de novo, uns 20 e poucos anos aí, 22, 23 anos, já começaram a ter a intenção de abrir uns negócios em paralelo justamente para sair de badasa dos pais. Sim. Porque não tem jeito, cara. Os pais querem os filhos no ninho ali o tempo inteiro, né? Uhum. E eles queriam uma certa liberdade. Com isso, abriu primeiro a Gold financeira, que é a Factory, e depois abriu uma distribuidora de alimentos que a gente compra e vende produtos ali de acordo com oportunidades, enfim. Agora, recentemente, a gente investiu no Repassa, que é uma empresa de Ah, tecnologia. legal. E isso tudo foi dando liberdade realmente. Então, eu fazendo os treinamentos, levando para a empresa, querendo aplicar, os meninos já com uma certa liberdade. Eu falei, pô, o que vocês querem aqui? Pelo amor de Deus, em vez de estarem somando aqui dentro da empresa, que a gente fazia, só que aos olhos deles não, porque achava que só queria para os nossos negócios em paralelo, que, pô, não era nada, Uma né, perto do fração, grupo, né, pô, cara? pelo amor de Deus. A gente só queria uma certa liberdade que eu não tinha. E aí, nesses treinamentos, cara, foi muito interessante, porque a gente conseguiu implementar algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Tinha uma reunião trimestral lá do grupo, que era com os gerentes, superintendência e diretores. O grupo está em quantos funcionários? Hoje está com 5.500 colaboradores. Gente. Mas já teve 7.000, mais ou menos. Aí foi questão de trabalho mesmo, de trabalho, de melhorar a eficiência, Tecnologia. trocamos o sistema agora operacional, enfim, redução também de igual a indústria, nós fechamos a indústria de bebida, de sorvete lá, e aumentamos o número de lojas, nós temos 25 lojas. Ah, Aí, cara, foi curioso porque eu falei assim, Juninho, nós vamos montar uma reunião nossa. Ele, que isso, Rodrigo, você tá doido? Eu falei, vou fazer uma reunião nossa, vai vir um gerente, tudo, superintendente, chama seu pai, seus tios e vamos embora. Não, rapaz, você tá maluco, não faz isso não. Pô, reunião que meu pai fala, a diretoria fala, a gente vai falar. Eu falei, lógico que vamos, pô. Aí ele falou assim, não, então você faz. Eu falei, pô, mas eu preciso do seu apoio, velho. E aí a gente fez, cara, com a ajuda do RH, que ajudou de certa forma. então o RH comprou a ideia. Então, confesso que eu convenci de certa forma ali, meio que forçada, né? Não sei, foi Deus, eu falo que foi Deus porque eu lembro que eles falavam assim na época, não, mas não vai ter gritinho e pulinho não, né? Eu falei, lógico que vai, porra. Energia, só sabe que é energia. Aí, enfim, nós fizemos o treinamento e, cara, e foi do caramba, porque assim, tiveram os gerentes chegaram, aí tinha superintendência, o Marinho, que é o diretor administrativo, estava lá, o senhor Mário Luiz, e o senhor José chegou depois. Só que a gente fez igual a gente faz treinamento. Vamos lá, tinha 40 gerentes. Não, para começar, cada um vai ter 5 minutinhos aqui para se apresentar. Eu sei que você já se conhece, mas conta um pouquinho da sua história. Irmão, só que ele durou a manhã inteira. Era uma choradeira, um agradecendo o outro, e os gerentes, velho, tudo tem mais de 15, 20 anos de casa. O Natalino, que é o gerente da loja lá de Três Rios, o cara tem 42 anos de Bramil, velho. Ele tem 50 anos, sei lá, 55. Ele começou com 12 anos trabalhando, tipo assim, bizarro, sabe? Eu conheci ele na loja de Valença, tomando esporro do Sorozemo. Quer dizer, tomando esporro não. Na verdade, deu esporro na menina. O Sorozemo foi tomar um sorvete lá, a menina serviu mais pra ele, que era do Sorozemo. Pô, essa bola tá muito grande aqui. Achou que para todo mundo era daquele jeito. Achou que era cliente oculto. Então, assim, vamos desperdiçar. Foi engraçado demais. Enfim, aí, cara, esse treinamento foi um sucesso porque, cara, a gente nada mais, nada menos fez esse bater um papo, cara. Conta aí seus problemas, dificuldades lá. É você que já não, agora cria 3 soluções aí. Não tem nada demais, só tiramos eles da loja, da rotina deles. Fizemos algo mais interativo, envolvendo eles e fazendo com que eles se sentissem importante. Coisa que as pessoas adoram. Pô, ser importante, né? Faça a pessoa ser importante, você vê se ela não vai te dar qualquer oportunidade ali que você precisa. Que ela não vai abrir o coração, Cara, só não vai abrir a mente. Isso é muito forte, cara. Fazer as pessoas se sentirem importantes, você recebe o intangível delas, né, cara? Coisa que você não consegue nem medir, você vai receber dessas pessoas justamente porque você fez elas se sentir importante, né? Isso é do E caralho. aí, só para concluir essa parte aí, senão eu vou até amanhã só disso aqui.
Depois nesses treinamentos, cara, foi onde minha mente explodiu. Eu confesso que aí, nós estamos com um psicólogo aqui, pode falar até muito melhor. E, pô, complementa aí também, cara. Pode levantar o dedinho e entra lá, com certeza. Não deixa eu só falar, não. Eu ressignifiquei muita coisa de família, pai, mãe. Até gravei um story falando disso lá, né? Um Reels. Porque, assim, eu sou criado filho de pai separado. Meu pai mora aqui de fora hoje. Meu pai era de um casamento, separou, conheceu minha mãe, teve eu e minha irmã, separou da minha mãe e voltou pro primeiro casamento. Então foi uma história bem conturbada, assim. Eu achava que meu pai é assim mesmo, tá tudo certo. Só que nos treinamentos em si, quando a gente acessa algumas coisas que a gente acha que não existia e existe, de fato, você consegue realmente ressignificar isso. E isso mudou muito a minha vida. Porque o Sr. Josiano em si, ele, dos meus 17 anos, 18 anos, desde o momento que ele me deu a oportunidade até 2020, foi quando ele faleceu, ele que foi meu verdadeiro pai de orientação profissional, de conselho, e meu pai é vivo até hoje. Tenho um maior amor com meu pai. Uhum. Mas Deus colocou Naquele outra momento, pessoa no caminho que tinha muito mais preparo para isso do que meu próprio pai. E eu soube enxergar isso muito bem, tanto que eu consegui até perdoar meu pai sem nem saber o que ele fez. E isso me libertou de muita coisa, entendeu? Porque, e quando eu falo isso, até mesmo as pessoas falam, né? Eu não fiz isso por mim, por eles. Eu fiz isso porque tinha que fazer, porque eu vou casar, eu vou ter filhos e tudo mais. E se você não sim, faz isso, você carrega o resto da vida. exatamente. Então, assim, ele foi uma pessoa muito. Até hoje, né? A gente fala muito dele, porque foi uma pessoa muito importante, muito presente na nossa vida. Não só na questão de conselho, de orientação e tudo mais, até nos puxão de orelha. Eu lembro uma vez que eu saía com o Juninho na época, a gente solteiro, ia pra Gandá e tudo mais. Ele chegou pra mim e falou assim: tá acompanhando o Juninho, vai acabar se machucando, hein? Você não tem condição disso, não, menino. Falou assim mesmo comigo. Ele já te Pô, viu, aquilo me doeu, meu irmão, na alma. Pô, imagina, rapaz. Fica até arrepiado. E ele tava certo, cara. Aquilo ali mudou pra mim. Falei, realmente, pô, eu não tenho condição de sair com um cara que é, pô, filho do maior empresário da cidade. Como é que eu vou ficar acompanhando ele? E as coisas vão levando a gente e a gente acaba achando que é normal, né, cara? Exatamente, Então, exatamente. um puxão de orelha desse na É, hora certa, né? Não precisa falar muita coisa, mas a coisa certa, né? Já da pessoa referente certa. e e da aí, pessoa certa. é, e aí, cara, falando até para os estagiários hoje aí, a conclusão que eu tirei disso tudo, é uma frase que eu carrego comigo, né? Eu falei aquele dia que a gente bateu o papo lá. A sua recompensa é proporcional à sua entrega. Ou seja, se eu não tenho o carro que eu não quero ainda, se eu não moro na casa que eu gostaria de morar, se eu não tenho a quantidade de dinheiro suficiente, é porque eu não estou entregando o suficiente. Pô, mas eu já entrego muito, já trabalho 20 horas por dia, não sei o quê, mas aí como? Qual a qualidade disso? Exato. De acordo com o que você realmente quer para sua vida. Você está sentado na mesa da galera que realmente vai contribuir por isso, você está frequentando os ambientes, você está vivendo da maneira que realmente daqui a... É o que os outros falam, né? Da noite pro dia demora anos. Não Ah, é da noite pro dia vai acontecer. Você vai plantando, plantando e lá na frente você vai colher. Coisa que lá atrás, quando eu entrei para trabalhar, pô, eu ficava maluco porque tô enrolado, velho. Começando agora aqui, os caras com 12, 15 anos de casa estão aqui, se desse jeito, se eu continuar aqui, eu tô ferrado. Foi o que sempre me moveu a falar, cara, quero mais, quero mais, quero mais. E aí é óbvio que tem muita gente que comenta, que fala, que puxa tapete, que fala, que puxa saco, fala, mas isso pra mim era só. Nunca me importei com essas coisas, sabe? Eu preferia tomar os poucos, preferia às vezes ser chamado a atenção do que ficar parado e não fazer nada. Ô, Rodrigo, não vai por esse lado, não, pô, tá errado, Rodrigo, tá fazendo demais, ô, Pela Rodrigo, deve fazer, proatividade. prefiro fazer isso. É Che- óbvio, na melhor das intenções. Ser chamado a atenção pela pessoa certa, eu acho que é o que traz o maior crescimento, né, Verdade. cara? Eu gosto muito disso, até foi um assunto que a gente entrou nesses dias, né? Muitas das vezes, quando você vai crescendo, né, vai diminuindo o número de pessoas que vêm te repreender, né, que vêm falar que você está errado, Uhum. né, cara? Então é importantíssimo você sempre ter uma pessoa dessa que vai falar, cara, esse caminho tá errado, velho. Por quê? Porque eu já passei por ele, isso não dá certo, né? Verdade. Então, por isso que sentar nas mesas certas, né, é o que faz a diferença. E hoje, Rodrigo, você continua prestando serviço para o grupo ainda, mas você está com a sua empresa, né? Conta um Quando pouquinho da foi, sua empresa. quando foi em 2020, o seu Exame faleceu dia 24 de agosto de 2020 e já estava passando por um processo sucessório familiar lá na empresa. Já tinha uma consultoria trabalhando com a gente, é onde eu falei, tipo, a gente plantou uma semente lá atrás, quando a gente começou a fazer esses treinamentos, quando a gente começou a abrir portas, vamos dizer assim, para algo novo. E é tão curioso que eu tive a oportunidade de ter um papo com ele dia
Em abril de 2019, sem saber que ele iria falecer, obviamente, um ano Uhum. depois. Eu costumo dizer que foi Deus realmente que deu essa oportunidade, porque eu falei coisas para ele que ele jamais ouviu da boca de ninguém. Porque por ser um diretor empresarial, um, um empresário que construiu um legado, fundador Isso da é empresa, fundador, né, cara? O cara qualquer pessoa que começou sentava lá. na frente dele, pô, era uma figura respeitadíssima. Ou seja, qualquer um que sentava na frente dele, não sei se eu, Quem que É. vai bater de frente? quem vai falar? Cara, você está errado. E eu falo que foi Deus por isso, porque eu fui totalmente Sem filtro. de nada e falei tudo que eu queria com o coração aberto, que foi uma situação curiosa lá que ele teve um desentendimento com a família, com os filhos, coisa de pai e filho que acontece Uhum. normal. Só que aí mandou os meninos cuidarem dos negócios dele. Só vai cuidar do negócio de vocês, não precisa mais pisar na empresa, não. Mas eles são filhos. Sim. Passou a mão no telefone e me ligou. A partir de amanhã não precisa mais na empresa, não. Vai cuidar dos negócios de vocês, está demitido. Eu falei, assim, senhor, vou falar o quê? Não, peraí, deixa eu te explicar, não sei o quê. Ainda bem, não era a hora. E isso me fez repensar muitas coisas, cara. Porque na época minha mãe já tinha falecido, eu estava solteiro na época, eu tinha terminado um relacionamento, então eu era sozinho, vamos dizer assim, de certa forma. Uhum. E nada me prendia a nada, literalmente, a De não ser o ser meu livre, trabalho. né, cara? Aí foi onde até aconteceu uma questão de sonho que eu jamais imaginei viver na minha vida, né? Que depois dessa conversa eu decidi, eu passei um tempo fora na Europa lá, onde eu fui fazer o mochilão, fiquei Uhum. 78 dias fora, foi uma experiência incrível também. Mas porque, como ele tinha me mandado embora, eu falei, cara, isso não pode ficar assim. Não é por mim, não, é por tudo que está acontecendo. E aí eu conversei com ele, falei muita coisa e comecei a chorar, falando que realmente considerava ele mais que meu próprio pai, que na minha colação de grau ele foi, ficou até o final, no meu baile de formatura ele e a esposa dele eram as únicas pessoas mais velhas a estarem lá, e que me doía na alma ver o que estava acontecendo e tal. E aí no final ele falou, não, já tem de tudo, não sei o quê, papapá, pode vir pra sua mesinha aí. Aí eu falei, pô, pensando bem, quero passar um tempo fora. Aí ele ficou meio assustado assim e falou, como assim? Eu falei, vou passar um tempo fora, e tal, vou para Portugal. Aí foi interessante, ele falou assim, mas você tem dinheiro? Eu falei, não, mas eu tenho meu carro. Com Fiesta na época valia uns 30 mil. Eu falei, eu vou deixar meu carro aí. Eu já falei com o Juninho, eu vou deixar meu carro aí e vou. Aí ele virou e falou assim, então tá bom. Isso aqui. Eu falei, não, mas eu gostaria da minha rescisão. Né, porque eu já tinha 10 anos de casa. Ele, quanto dá, você sabe? Eu falei, não. Aí ele virou e falou assim, então vê quanto dá, então me fala. Eu falei, sim, senhor. Aí, pra finalizar, eu falei, eu gostaria que esse papo que a gente tá tendo aqui, que você estivesse na sua casa, com a sua família. Ele, você junto. Eu posso participar, mas o negócio é vocês. Aí nós tivemos o papo lá e foi, pô, de Deus também, porque ele pegou uma folha de ofício assim, botou na frente, falou, papai tá aqui, papai teve uma conversa muito boa com o Rodrigo, por sinal, e papai quer saber o que vocês querem fazer da empresa a partir de hoje. O que tiver alcance, papai vai fazer. Agora, hoje. E o que não tiver alcance, papai vai fazer até o último instante da vida dele. Pode ter certeza disso. Mas que isso que aconteceu nunca mais se repita. Que nunca mais se repita isso. Aí começou o Juninho, cara, Emocionante. Você vê como é que é o tamanho da sabedoria de um líder, de escutar um cara, jovem, saber a hora certa de escutar e é assim, algo. por isso que eu falo que foi Deus, cara, é muito espiritual, porque eu tinha feito os treinamentos, eu tinha realmente o preparo não só espiritual da vida com a minha mãe, por ele ter feito tudo que fez pela minha mãe, Sim. por mim e tudo mais, e uma certa sabedoria ali, um conhecimento que eu tive, um pouco técnico, teórico, de autoconhecimento, para poder falar das coisas que eu Saber a falei, importância que entendeu? um pai tem. Não, e assim, ele tinha perdido um filho, ele perdeu um filho com 18 anos na época, do Uhum. primeiro casamento dele. E até isso eu falei, pô, você já sabe a dor que é perder um filho, você fica brigando com seus filhos aí hoje, pô, Deus me livre, aconteceu alguma coisa e tal, tudo pô, foi ficando estático assim. E aí foi interessante que aí na conversa, pô, foi fenomenal, resolveu muita coisa, se abraçaram, se beijaram e tal, e o Rodrigo de passagem comprada já foi embora. Aí quando foi na outra semana, eu cheguei lá, deu na época, sei lá, 18 mil, 17 mil, alguma coisa assim, um valor, eu peguei e mostrei pra ele, ele disse, não, deixa do jeito que tá. Eu falei, como assim? Deixa do jeito que tá, pô. Ele falou, não, tá errado, pô. Como é que eu vou viajar? Eu preciso do dinheiro. Deixa do jeito que tá, você vai receber normal. Eu falei, mas tá errado, não vou estar trabalhando. Ele, deixa do jeito que tá, Vai, rapaz, só faz o que eu tô vai. te falando. Aí eu fui recebendo, vamos dizer assim, as empresas que eu cuidava, eu consegui gerenciar de longe, então não mudou. Mas aí depois eu fui entender que, na verdade, você sabe que ele me deu rescisão, né? Ele queria você na empresa. Porque ele sabia que eu podia não voltar. Né? Uhum. Eu falei, cara, porque eu vou me tipo, não, talvez eu não voltasse. Sim. Porque eu fui, cara, com o pensamento que eu tinha que voltar. Aham. E na primeira semana eu queria voltar todos os dias.
Eu não queria ficar lá. Eu Ah, falei, muito o que bom. que eu tô fazendo aqui, velho? Cheguei em Portugal, no Porto, lá no hostel, fui pra viver, não fui ficar em hotel Uhum. 5 estrelas, não tinha Uhum. nem condição. Quando eu cheguei no hostel, fui lá, arrumei meu quartinho lá e tal, tinha que trancar a mala, fazer tudo. Um cara iraniano, sei lá, do lado lá, tentei conversar com ele um pouquinho, o cara não queria papo. Aí Brasileiro desci, gosta. Que porra é essa que frio eu vim danado, fazer frio aqui? danado, vestiário gelado pra cacete. Eu falei, bora lá. Na internet era mais legal. Aí beleza, comecei a sair pra turistar. Graça tem, rapaz, tô Portugal. sozinho, não tem ninguém, tô fazendo o que aqui? Aí todo dia eu queria voltar, irmão, todo dia. Até que passou acho que uma semana, 2 semanas, o Yuri, lembra do Yuri do Norte? Lembro. Ele tá lá. E olha como é que é engraçado, cara. No carnaval, ele foi passar em Três Rios, nós conversamos muito, e ele falou da experiência dele, que ele tava morando em Portugal, tava fazendo faculdade em Leiria. E ele falou pra cacete, eu só ouvi. Tipo, pô, Portugal, não tem nem intenção de ir pra lá. Primeira pessoa que eu liguei quando eu pensei de ir pra fora, que eu falei, foi ele. Mais uma conexão. Aí quando, pô, se eu te falar, eu fiquei 78 dias, eu encontrei com 7 ou 8 brasileiros de Três Rios, por isso que eu te falei, quem Caramba. existe, né? O Bruno Monierá, do Sim. GFim da Grécia, quando eu estive lá em Ah, Mykonos. A Gabi, que é de Petrópolis, na verdade, não é Três Rios. O Yuri, que é de Leiria. A Ana, que trabalhava no Bramil, no marketing. Enfim, teve mais uma outra pessoa aí. Mas, e tudo de Três Rios, engraçado, né? Só para concluir. Quando passaram 2 semanas, aí eu fui para casa do Yuri, que ele morava em Leiria, aí eu consegui estipular uma rotina para mim. Aí foi onde eu fiquei mais tranquilo, que acordava, trabalhava, estudava ali, corria, fazia não sei o que e tal. E aí eu lembro que passaram 2 semanas, o Juninho me liga, manda foto, vídeo, um monte de coisa falando que o pai dele tinha feito a reunião de gerente, convocado todo mundo, passando a operação de loja para ele com o apoio do Caio Fabrício. Falei, caramba. caraca, irmão, vou voltar amanhã. Eu, não, fica aí, rapaz, fica aí que você tá vivendo um sonho e tal. Segurando as portas aqui. Então, só uma experiência que eu vivi, cara. Mas o que eu tiro de aprendizado disso, principalmente? É uma entrega, velho. Só entrega, só vai. Sem Não se esperar. preocupa, vou ter o retorno, eu vou ter aumento, eu vou ter. Não se preocupa com isso, mano. E, Entrega sempre o melhor. e, Rodrigão, essa é uma das grandes dificuldades, né? O Luciano pode até falar um pouco. Ele que lida diretamente na alteração lá com os jovens, né? Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Hoje a gente tem pessoas achando que estão entregando muito e na verdade estão fazendo o básico, né? Então, quando você falou que na primeira frase eu até anotei aqui que você voltava chorando para casa, porra, novo lá na época, cara, faz parte do processo, Muito. né? Então, Luciano, queria até te incluir aí agora no seguinte quesito, né, cara? O que você, né, enxerga dos jovens, principalmente que passam pelo processo lá da estágios, né? Que pontos de melhoria nessa parte de entrega sem esperar, né? O que você enxerga? Bom, a primeira coisa é entender a oportunidade, né? Igual a gente conversou aqui, de acesso, de entender que a primeira oportunidade você precisa, de fato, entregar para aprender, porque a gente pega os processos que a gente faz de ensino médio, ensino superior, o pessoal quer chegar numa condição já de atuar diretamente naquilo que ela às vezes está estudando, né? É legal ir direto para isso e tudo mais, mas às vezes ela já chega sem o básico. E aí ela precisa aprender o básico dentro da empresa de alguém que está dando uma oportunidade para ela, para depois ela aprender e dar essa entrega que a gente está chegando aqui, que o jovem hoje às vezes não faz, deixa de fazer, porque ele já quer chegar, poxa, já vou atuar na área que eu estudei, que eu estou fazendo e tudo mais. Mas, primeiro, ele não tem o básico. Então, essa oportunidade que as empresas dão de receber o jovem, de abrir e ensinar um pouco daquilo que eles fazem no dia a dia, eu vejo que é um pouco disso, entende? Da gente, do jovem, ver a oportunidade para depois ele ir se encontrar ali dentro. Seria mais ou menos isso. E, Lucas, você acaba passando isso lá dentro do Exército também, né? Todo ano entram ali recrutas jovens, né? Com 18 anos, né? Sim, 18 anos é o serviço obrigatório. Só antes de a gente entrar nesse assunto, para a gente não perder a fio da meada, Legal. falei que eu ia trazer o papel e a caneta. Anotei várias coisas aqui que o Rodrigo falou que realmente é uma aula. Primeiro, exatamente o que você falou sobre o processo, né? A importância de entender o começo, né? Hoje a geração é muito ansiosa e já quer exatamente isso que o Luciano falou. Então, o começo faz parte do processo. Olha como ele começou lá, empacotando as caixas. Depois, fazer o que tem que ser feito, não o que ele quer.
Ele servia café, o que que tem que fazer? É isso? Aham. Eu vou fazer. Ele não estava lá perguntando, não, vem fazer só isso. Então, ele fez o que tem que ser feito. Isso é importantíssimo para o pessoal entender. Depois, mudar de ambiente. Então, ele se sentiu, ele se conhecia como pessoa, sabia do seu potencial. Falou, cara, eu quero sair daqui, eu não estou sendo bem aproveitado, eu quero mudar de ambiente. Ele podia muito bem continuar ali. Pô, estou bem aqui, estou recebendo, mas estou trabalhando pouco, estou fazendo, entre aspas, pouco, e vai continuar. Ele pediu para mudar, porque você se conhecia, você sabia que você podia entregar mais. Você sempre aprendendo, né? Você viu oportunidades. Você viu a questão lá vi que a necessidade aqui era relações exteriores, então eu vou estudar isso, eu vi ali uma oportunidade. A maioria não faz isso. A maioria vê que tem, tudo bem, e não se pensa, cara, eu posso resolver esse problema. O que que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Não pensa isso, pelo contrário, Ela né? ainda fica puta que tem um Exato, problema. exatamente. E a sua proatividade extrema. Você sempre foi proativo. Você via, queria fazer, queria resolver, Sim. independente de se preocupar, se ia agradar ou não. Então, essa proatividade também é um assunto que a gente tratou muito no nosso programa de alta performance. E é interessante porque em 2020 eu tive essa noção quando eu li um livro, O Poder do Líder, se eu não me engano. Não é um livro muito famoso, mas ele é justamente dessa área de negócio, de empresa e tudo mais. E eu lendo o livro, eu falei, cara, é tudo que eu vivo lá no quartel, né, dessa parte de liderança. Tudo bem que tem algumas diferenças da parte de ser funcionários públicos, tudo mais, a função é outra, não tem uma função de objetivo de lucrar nem nada, mas essa questão do líder e lidar com pessoas é muito parecido, é muito similar. Então a gente passa por isso, é, o Luciano vai saber falar bastante, no sou o único militar aqui, né? O Luciano também serviu o exército. Quando a gente pega o jovem lá, vê da sociedade, né? Ele está sem disciplina, ele não tem hábito, ele não sabe cumprir uma ordem. E você ter que colocar isso na cabeça dele é muito difícil no começo. E uma coisa que a gente tem percebido é que cada vez está ficando mais difícil, né? As gerações nós demoravam 10 anos para mudar, né? A gente tem muito lá na minha época. Na minha época. E hoje, de um ano para outro, de 2 anos para o outro, está mudando muito. Hoje, a taxa de tentativa de suicídio, principalmente com jovens cabos e soldados, ela é assim, É exorbitante, mesmo? muito alta. Eu tive experiência disso já, duas Então, vezes. eu vi um gráfico essa semana lá que a gente teve uma apresentação do comandante lá, ele mostrou o gráfico dos cabos e soldados com 18 a 20 anos, assim, por ano a tentativa de homicídios 10 vezes maior do que o restante de todos somados juntos. Só cabo e soldado pela idade ali. Tá, Caramba. porque eles lidam com armamento e passa pela cabeça de Sim. não que realmente cometeram suicídio, mas a tentativa, né? Uhum. A maioria, graças a Deus, não chega nas vias de fato. Mas como que está difícil lidar, então, embora seja um soldado e seja diferente, é um reflexo da sociedade hoje do Brasil. Então, mesmo o jovem que vai lá servir o quartel, depois ele vai. É que vai entrar em uma vaga de estágio. Exatamente. Então está sendo difícil, vai muito, até do que um pouco do Rodrigo falou, vai da família, vai da geração da internet, da facilidade da informação que a internet tem dado. Eu estou lendo um livro agora sobre comunicação e influência. Ele fala que toda vez que sai uma reportagem falando sobre suicídio, o índice aumenta. Então, como que isso É até influencia? proibido, acho que divulgar, né? E Até a etc. forma como fala, né, em vez de Uhum. falar. Então, é a nossa realidade hoje. É muito difícil. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Não adianta a pessoa até brinca, né, que tá acochambrado, tá mais Aham. fácil. Mas se a gente fizer uma comunicação errada ou querer agir, comigo não foi assim, a gente pode ter problemas mais sérios, como um jovem tirando a própria vida. E não é isso que a gente deseja, né? Pelo contrário. E, cara, como você, né, que faz aí o treinamento desses jovens quando inicia, ou pelo menos já fez, né? O que que você vê de diferente, né, desse jovem um ano depois que está dentro do exército e o jovem que está aqui fora? Você consegue fazer um paralelo disso? Com certeza. O principal, acho que é ele se conhecer, né? Ele começa a se conhecer. A gente só conhece o nosso poder quando a gente precisa usar ele. Então, eles são colocados lá em situações, né, no exército como um todo, situações extremas de privação de sono, de alimentação, a necessidade de trabalhar em grupo. Então, ele começa a ver que ele sozinho ele é alguma coisa, mas quando ele está com alguém do lado dele, não importa, né? Você trabalhar em grupo, e a gente fala que o grupo a força de um grupo é igual à soma do elo mais fraco. Então, por isso, ele se obriga a ser forte, né? Então, é principalmente isso, é o autoconhecimento que ele tem quando a gente coloca ele em situações mais extremas que ele não teria aqui, né? Ele tá dormindo cedo, às vezes fica até dormindo tarde, mas fica no celular, Uhum. ele não está passando frio, não está passando fome.
Então, quando o jovem ele começa e tem alguém na orelha dele, 5 horas da manhã já tem alguém gritando na orelha dele, tá cobrando ele meticulosidade, que a roupa dele tá suja, que a cama tá mal arrumada. Então, esse banho ele começa a perceber, e é bacana que a gente fala lá de vestir a máscara, né? Quando a gente é instrutor, a gente veste muito a máscara, porque a gente obriga a despertar nele esse lado. Então, a gente precisa vestir uma máscara, né? Eu não sou assim todo o tempo, só quando a gente está nessa função. E quando acaba, você vê o jovem ou até a família, já aconteceu várias vezes, te agradecendo. Pô, você mudou, meu filho, você me mudou. Hoje já fez 8 anos que eu me formei, então o pessoal que está saindo do exército foi o que eu formei lá em 2016, né? Já estão saindo agora, então você vê eles encaminhados na vida, você entendeu? Agradecendo, cara, eu recebo várias mensagens de Não, você soldados tá falando, eu tô lembrando de tudo aqui, cara, que é exatamente isso mesmo. Essa inserção de você entrar e se adaptar a um ambiente de sono, de privação de água, de alimentação e tudo mais, isso vai estimulando outro comportamento, tanto que vai passando o filme aqui, o tempo que a agenda do exército, ela é muito certinha, né? O quadro de trabalho semanal e tudo mais, você vai se adaptando de uma maneira muito rápida depois que você passa por essas experiências de limite mesmo, entendeu? Chega, né? E eu vi uma comparação esses dias que é muito bacana e faz total sentido. As nossas experiências difíceis que a gente tem são como cartas na manga, né? Isso. Cada experiência difícil que você viveu, né? Você falou aquela vez da corrida, é uma carta que você guarda. E quando você precisa, você tá numa outra situação de dificuldade. Você fala, cara, eu já fiz pior. Aí você usa aquela carta de acordar 3 horas da manhã. Pô, vou ter que acordar 5, eu já passei 3 dias andando sem comer, sem dormir, com mochila, molhado. Isso aqui não é nada, né? Essa E às vezes carta é sinistro. mas assim, eu fiz essa comparação, mas existem várias comparações que todo mundo tem sua dificuldade. Não tô falando aqui, minha dificuldade. Não, todo mundo tem. E a gente às vezes esquece de usar essa carta. Sim. A gente tá vivendo, mas aí olha para trás, pô, já foi muito pior. É. Tá tranquilo o que eu tô vivendo agora. Cara, eu tiro essa carta direto do restaurante, cara. Tá vendo? Todo mundo tem essa carta. E hoje eu tava malhando de manhã, encontrei um amigo, um cara bem sucedido, que comprou uma operação, uma franquia de restaurante, até nosso cliente, e ele falou assim para mim, cara, eu não aconselho para ninguém. E hoje ele está com sócios ou operadores lá, etc. Ele já saiu da operação. Aí por que eu estou falando isso de restaurante? Por que eu faço esse paralelo com a carta? Cara, hoje eu trabalho de segunda a sexta, cara. No restaurante eu trabalhava de segunda a segunda, inclusive dia 24 de dezembro e dia 2 de janeiro, né? Então, quando eu preciso trabalhar um sábado, eu já tiro logo a carta do restaurante. Falo, cara, é um sábado só, velho. Que moleza, até meio-dia. Porra, era até 11, meia-noite. Então, você realmente ter esses drives instalados, né, faz total diferença. E para quem não entendeu, né, o Luciano foi do Exército aí. Quanto tempo, Luciano? 2019, 2014 e 2019. 5 anos. E para todo mundo que me pergunta, né, cara, seu sócio lá, como é que é e tal, eu falo, cara, ele é o cara que eu vou ligar para ele e falar, cara, a gente precisa cavar um buraco aqui hoje, não tem ferramenta, não tem pá, não tem porra nenhuma. Não sei o que tem embaixo também, não. Então vamos embora. Né? Então é sempre assim que eu apresento o Luciano, e eu acredito que o Exército tenha contribuído muito para isso mesmo. Porque quando você não tem essa experiência, quando você não tem essa carta, fica tudo difícil pra caralho. Né? Hoje, para você fazer 50 entrevistas por dia, ok, porque você já tem a carta, ficou sem comer, ficou sem dormir, já fez curso lá, então assim, acaba você ficando mais forte, né, cara? Mas é interessante que tem muito também do Luciano, porque não é todo mundo que passa por esse processo e pensa assim. A maioria não. Existe uma parcela, não vou falar se é a maioria, que é meu achismo, que sai e não aprende isso. Às vezes sai reclamando, acha que aquilo ali é desnecessário e não entende, Aham. né? Então tem mérito dele também. Né? Exatamente, com certeza. Né? Não são todos que conseguem depois entender o processo. Sai com raiva do cara que fez aquilo com ele, não entende que faz parte do processo. Essa situação acontece mesmo, as pessoas reclamam, né, que precisava ser desse jeito, mas é da pessoa aprender mesmo, cara. Entender como um aprendizado para levar isso para a próxima. Muito bom. E falar um pouquinho agora do assunto que eu gosto muito, e a gente até introduziu aqui,
A última vez que eu tive encontrado o Rodrigo foi até em São Paulo, né, naquele evento lá do G4 Educação. E eu lembro que eu te perguntei, e aí, cara, você fez lá a imersão e etc. E você falou, porra, fiz, paguei X mil reais aqui, foi muito bom, e o dinheiro voltou em um negócio que eu fiz aqui dentro, né? É. Por que que é importante, Rodrigo, estar dentro desses grupos de alta performance, cara? Cara, algumas frases, né, que mentores falam, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, eles falam tudo que é verdade. O que você não sabe é porque você não aprendeu ainda. Se você não aprendeu é porque você não teve acesso. Se você não teve acesso é porque você não se conectou com a pessoa certa. Esses grupos, cara, quando você entende realmente o potencial disso e usa isso a seu favor, tanto absorvendo e contribuindo, vira um círculo virtuoso ali sem fim. Porque é aí que é onde as pessoas falam, é onde a mágica acontece. Porque depois que você fura a bolha, você sai daquela zona ali, Dá pra tipo, voltar. você vai na onda. Um exemplo desse que a gente conversou, né? O curso é um valor significativo, muito significativo, um ticket alto. E num contato que eu fiz no happy hour antes do curso, na conexão que a gente teve ali, a troca de experiência, qual sistema você usa, qual isso, qual aquilo, a gente já implementou na empresa e a empresa mesmo falou, pô, só isso aí já pagou o curso. Ou seja, não foi nem com o conteúdo. E aí entra a questão da visão. Porque independente do valor, isso eu aprendi lá atrás. Um exemplo, até voltando na questão do Tony Robbins, pô, ele tem um documentário no Netflix, quem não assistiu vale a pena assistir, né? Eu não sou seu guru. E eu olhei pra mim e falei, cara, eu vou estar nesse treinamento, eu vou nesse treinamento aí. Não sei quando não, mas eu vou. E aí eu lembro que eu comprei ele voltando da Europa. Foi no mesmo ano. Eu voltei dia 8 de julho. Foi isso mesmo, 8 de julho de 2019. Não foi isso, 2019. 2019. 8 de julho de 2019. E quando foi em setembro eu tava lá. E foi surreal, cara. Tipo assim, imagina, você tá num treinamento que você tá vendo lá igualzinho que você viu na Netflix. É bizarro. E aí ele fala muita coisa totalmente, né? Muita não, totalmente de autoconhecimento. Você se conhecer para conhecer o outro, de você tratar suas feridas, suas crenças, tudo mais. Tá totalmente voltado para isso. Porque talvez se quando a gente não tem isso bem desenvolvido, pode dizer melhor aí, acaba te trazendo bloqueios, crenças limitantes e tudo mais que impedem. Quando que eu ia pensar que eu iria no treinamento no ticket alto assim? Nunca. É, Pô, se eu conseguir um que foi nos Estados Unidos, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer um mochilão na Europa, se eu conseguir fazer um monte de coisa. mais um. E aí, cara, só complementando isso, eu acho interessante. Uma vez a gente estava num grupo de mentoria lá em Três Rios, que às vezes a gente faz assim, né? Infelizmente, não são muitas pessoas que têm essa mentalidade, tanto que o que aproximou a gente hoje aí foi muito isso, e espero que dure para sempre. Às vezes a galera anima, faz alguma coisa, mas não dá continuidade. Eu numa dessa, até complementando essa questão do que eu falei aqui, que eu fiz um treinamento assim, fiz o outro, então, pô, eu posso ir em qualquer outro. Eu estava nesse grupo e a gente tirou uma cartinha lá, de umas perguntas que tem de coaching lá, seja pessoal, profissional, seja o que for. Tava lá, o que que você considera, o que que você gostaria de conquistar, você considera impossível. Eu esperei uns 3, 4 segundos assim, eu falei, nada. Não tem nada Que impossível? é isso? Como assim? Falei, eu posso não ter acesso ainda, eu posso não conhecer, eu posso não Possível, ter né? dinheiro no momento, mas eu posso chegar lá, não é impossível. Uhum. Se você já coloca o drive no impossível, de fato você não tem Exatamente. conquistar, né? Cara, mas entrando até nessa parte de espiritualidade que você tinha falado no início, que eu particularmente gosto muito, independente de religião, a menina que estava junto com a gente falou assim, cara, eu tenho, por quê? Ah, eu gostaria de trazer meu pai de volta. Pô, totalmente. Sim. Ok. É impossível trazer em matéria viva, É. dependendo de religião, volta a dizer. E aí eu, pô, fui com muito tato, conversando. Aí ela falou, cara, eu perdi ele no ano tal, que ele morreu. Ele teve um infarto, alguma coisa assim, e ficou hospitalizado. E aí de manhã o hospital ligou falando que ele ia ter alta. Eu tava me arrumando pra ir. Quando eu tô saindo de casa, ligo do hospital falando que ele morreu. Caramba. Imagina o baque. E ela falou que desde então ela não via foto, não via nada. Se afastou de Deus, de religião, de tudo. E eu fui com muito jeito, com muito tato, conversando e tal. Eu falei, olha, realmente, trazer ele aqui não tem como. Mas existem maneiras de você conseguir visualizar de uma maneira diferente. E isso vai te aproximar dele.
qual que é a maneira de te aproximar dele? Se aproximando de Deus. E aí aquilo ela ficou assim e tal, e aí a gente foi conversando, eu não tô falando pra você fazer nada, mas apenas vai digerindo isso de uma forma melhor, porque isso possivelmente te bloqueia de muitas outras coisas. Sim. Ela, na época, estava solteira e não conseguia encontrar um namorado e tal, ela reclamava disso, falava disso. E aí, cara, foi interessante que aí o papo fluiu um pouquinho mais ali, não vou entrar em detalhes aqui. E aí no dia seguinte ela falou, cara, eu preciso te contar um negócio. Consegui olhar o meu álbum de formatura que tinha muito tempo que eu não vi. Vi a foto do meu pai. Cara, foi muito bom, e foi isso, e foi aquilo, e papapá, e papá. Aí você fala, cara, olha como é que são as coisas. É. Às vezes as conexões que a gente cria, de acordo com que Vai você mudar está a vida aberto, total, né? de acordo com que você se permite, você pode dar acesso à pessoa e de transformar uma vida. E isso eu acho surreal, porque isso tudo entrou na questão da visão. Uma parada que, se eu não Aham. fosse eu viver várias coisas que antes eu achava impossível, que eu vi que não é, a gente não teria propriedade, não teria condição, sabedoria para Ela ia falar falar disso. isso do pai, e você falou assim, é verdade. E Não tem Exatamente. como. Fugi um pouco do assunto aqui porque eu achei pertinente Não, falar, cara. principalmente tratando do ponto de espiritualidade, que eu sou fã, cara, porque a minha vida inteira foi isso. Tem alguns assuntos para falar aqui, senão a gente vai estender muito com relação à minha mãe, enfim, várias coisas que me fizeram enxergar muito além da fé. Minha mãe estava num momento de situação, só para não esticar Não, vai muito, lá. mas esticando. Que eu fui no grupo de oração lá na época, minha mãe teve câncer no seio, teve no seio, depois foi pro outro, depois teve metástase óssea. E quando deu metástase óssea, aqui em Juiz de Fora, que ela tratava no 9 de julho, o médico falou, ó, você tem 2 meses de vida. Eu que sempre acompanhava ela em todos os consultas e tal. Eu voltei para casa, não acreditando muito naquilo, o médico era muito durão e tal, minha mãe ficava pedindo ele para fumar, para tomar uma cervejinha, então só dava na goiaba dela, só dava esporro. E, e aí eu voltei com a minha fé, orando demais e tal. E não acreditei naquilo, cara, simplesmente não acreditei. E minha mãe continuou no tratamento, até que eu fui no grupo de oração. Na época tinha uma pessoa que era renomada, assim, né, no ramo de oração aqui, com a fila quilométrica para as pessoas rezarem, para ela rezar as pessoas. E uma outra tinha um jovem casal, um casal de jovens. Tava ali e falei, pô, a fila tá grande, que vamos eles ali. Aí eu sentei e a pessoa pergunta, o que você gostaria de orar? Eu falei, pô, minha mãe conta assim, assim, assado, tal, não sei o que, tal, tal. Eu só lembro deles respirando fundo, assim, ó. E começaram a rezar. E aí, quando acabou, ela falou assim, olha só, o que eu tenho para te dizer é que nem tudo está perdido. A sua fé vai salvar sua mãe. Não, aquilo ali para mim, eu falei, então minha mãe está salva. Pode acontecer o que for que minha mãe está salva. E minha mãe viveu 2 anos. Tipo assim, desde o momento do diagnóstico ali da metástase que óssea era até 2 o meses. falecimento. Exatamente. E aí, cara, isso é um exemplo do impossível aí, E eu vou te de ter experiência com a complementando fé. isso, que a salvação não necessariamente também é só para esse plano. Eu não tenho dúvida. É a salvação eterna que é mais Não, para e Deus foi tão perfeito comigo que me deu até o momento de despedida dela, cara. Minha mãe foi ficando muito fraca e tal dentro de casa, até que o momento que a gente. Eu lembro que eu não queria levá-la para o hospital porque eu sabia que ia ser o finalmente. Tipo assim, se eu levar ela para o hospital, não volta mais. Tipo, dá morfina, não sei o que, as coisas. E no final um mês, assim, 1 mês e meio, minha mãe não conseguia falar, estava muito fraca, então a gente se comunicava pelo olhar. Mãe, eu vou trabalhar, tá, não sei o que, escolhe para mim, tá me entendendo? Ela fazia assim. E aí ela estava se alimentando por sonda, então eu vim em casa 2 em 2 horas para poder dar o alimento para ela. E aí quando foi, a gente não sabia, né, mas faltavam umas 2 semanas para o falecimento dela, mas ela estava bem debilitada mesmo. O senhor José me chama e fala assim, ô Rodrigo, como é que tá a mãe? Eu falei, ah, tá bem, tá daquele jeito e tal. Ele falou, não, tô vendo que você tá tendo que sair toda hora aí e tal. Faz o seguinte, essa moça aqui, ó, aí chamou a moça para ela assim, ela cuidou da minha mãe, por último cuidou da minha irmã, e ela é enfermeira e tal, ela tá aposentada já afastada, mas eu chamei ela aqui, ela aceitou meu pedido, ela vai, a partir de agora ela vai cuidar da sua mãe lá. Pô, eu abri a boca pra chorar, desesperado, falei, não, que isso, pelo amor de Deus, você não pode ficar tranquilo que eu banco. Aí eu falei, não, pelo que você tá fazendo aí, eu falei, trabalho o resto da minha vida de graça pelo senhor, só me dá um colchão pra dormir e tal, não sei o que, papapá. Não, não se preocupa não e tal, papapá. Aí a enfermeira foi cuidar da minha mãe e ela ficou 2 semanas só que minha mãe veio falecer. Mas aí, finalmente, o médico chegou lá em casa, que a gente preparou toda a estrutura para ela lá. E a morfina é o que vai levando a pessoa já finalmente, não tem jeito, né? Mas foi o que eu aprendi, é para dar o conforto para a pessoa. Sim. E aí o médico chegou lá e falou: ó, a mãe de vocês está nos últimos momentos da vida dela. Aí
Na hora daquele desespero, eu olhei pra minha irmã e o que a gente faz? Vamos levar pro hospital ou vamos deixar aqui? Aí nós levamos pro hospital. Aí chegou lá, eu entrei pra despedir, literalmente. Não sabia a hora, podia ser a qualquer momento. Sim. Aí, pô, Deus é tão perfeito, cara, que eu apoiei as duas mãos nos pés delas e falei tudo que eu queria. Mãe, vai com Deus, obrigado por tudo. Você foi a nossa rainha, muito guerreira. Obrigado por tudo que você fez por nós, pela nossa criação. Graças a Deus, eu e minha irmã estamos bem, estamos criados, trabalhando, estudando. Temos uma rede de apoio muito bacana. Então, vai com Deus, chegou o seu momento de descansar. Você foi perfeita em tudo que você fez e chegou a sua hora de descansar. Vai com Deus. Você está me ouvindo, piscou olho para mim. Aí ela fez assim. A minha irmã, olha, ela piscou, você viu, cara. Aí a minha irmã pediu para dormir com ela fico lá e foi na passagem de um dia para o outro, assim, que ela veio. História. Mas isso tudo para mim, cara, no dia seguinte eu já estava no escritório. E o pessoal assim, que é isso, Rodrigo? Tá trabalhando? Não, vai para casa, cara. Vai descansar, vai relaxar. Eu falei, cara, graças a Deus. né, cara? Tanto que eu falo até de uma forma mais Sim. tranquila, Uhum. porque realmente, cara, eu sei que ela tá presente em todos os momentos. É, sempre vejo postagem sua falando exatamente isso, né, E cara? tem a carta também. Muito Vai forte. lá, não pode dar continuidade. Fiquei até sem palavras agora, pensa. Legal. Mas, cara, você falou um negócio muito importante aí, que, inclusive, lá em Três Rios, você falou que às vezes tem esse movimento, né? E muitas das vezes em grupo de networking, né, em masterminds e imersões, né, muitas das vezes as pessoas elas estão querendo só pegar, né, só realmente sugar ali, né, informações, né? E quando você falou, né, contribuindo, né, cara? Quando você está dentro de um grupo e contribui, é isso que vai fazer com que as pessoas contribuam com você, né? Eu participo de alguns grupos de networking, né? Tem o BNI, que inclusive tem no lá para Três Rios, quero te fazer um convite até para você em uma reunião. Claro. Lá a gente aprende muito a seja primeiro interessante antes de ser interesseiro, né? E lá tem um método para a gente fazer isso, né? Mas tem diversos outros encontros que, cara, você vê ali a pessoa, ela vai em uma reunião, cara, achando que Forçar. de fato já vai acontecer alguma coisa ali, né? E aí na segunda ela já está desanimada, na terceira ela fala, isso não dá certo, né? Então eu participo de um grupo aqui que inclusive é, me deu muitos clientes lá, um deles foi até a Elisângela da Nogueira Imóveis, que teve aqui, né? Eu fiquei nesse grupo 1 ano e 2 meses sem fazer negócio com ninguém, cara, mas indo em todas as reuniões, né, religiosamente. E aí começaram a me dar oportunidade lá dentro. É o da noite pro dia, É né? o da noite pro Demorou dia. um ano e tal. Então, assim, precisa ter paciência, né? A minha mãe, aproveitar que você falou de mãe, ela me ensinou um negócio que, quando eu era moleque, eu ficava puto pra caralho. Ela falava assim, Luciano, tudo tem seu tempo. Gostei hoje disso, Davi. Tá puta que o pariu, eu quero agora, cara. Ah, é? Quero agora, tudo tem meu tempo, nada, e etc. Né? Mas mal sabia que hoje essa frase, né, essa pequena frase, né, muitas das vezes, até sem ela entender que isso serviria para os negócios, né? E hoje eu aplico de fato, né? Tudo tem um processo, né? Nada da noite para o dia. Esse da noite para o dia, às vezes, é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? Tem uma porção de gente que faz sucesso do nada, né? Mas que está trabalhando tem 15, 20, 30 anos, né? Então, contribuir com as pessoas, né? O lema lá do BNI é Givers Gain, né? Cara, você precisa contribuir, né? Assim você vai ser notado, assim as pessoas vão querer fazer negócio com você e principalmente assim as pessoas vão ter prazer em te ajudar, né? Ninguém quer ajudar aquele cara encostado, ninguém quer ajudar aquela pessoa que fica esperando que as coisas aconteçam do nada, né? As pessoas, na verdade, elas se afastam, né, de perfis assim, né? Então é muito importante que isso, né, trazer essa parte do contribuindo, porque você falou exatamente o que faz a diferença em qualquer ambiente que você esteja participando em grupo, né? Contribua. E eu acredito muito nessa questão de convites, principalmente. Eu acabei de receber um convite que, pô, jamais imaginei isso acontecer assim, que é participar de um mastermind de uma galera assim também mais influente, mas justamente por isso, porque eles enxergam muito o seu potencial.
Tipo, eu tô chamando a pessoa porque ela não só precisa da gente, óbvio que ela pode agregar também, mas eu precisei de alguém lá atrás que me desse essa mão. Então agora a gente chama também, puxa outras pessoas para estarem ali. E é aquilo, é interessante porque, foi o que você falou, a questão de tempo principalmente, tem o tempo de maturação. O que sua mãe falou é muito sábia, porque é o tempo de Deus, cara. É o tempo que ele sabe que é o correto para você estar ali naquele momento e conseguir entregar aquilo, conseguir absorver aquele conteúdo. Porque é o que eu falo, a gente absorve tem acesso a alguns conteúdos hoje que a gente já teve 2, 3, 4 anos atrás. Sim. Só que hoje o momento é totalmente diferente. Você já viveu outras coisas, você já teve outras experiências, você já está com outra maturidade, consegue absorver de maneira diferente e fazer coisas diferentes. Esses dias eu vi uma comparação desse negócio de tempo igual relacionamento, né? Imagina o primeiro dia que você saiu com a Raíza lá, chega assim, que dia que a gente vai casar? No primeiro encontro. Ela falou, cara. Tanto é que deu ela certo. conseguiu. Então já não vale já a minha comparação. Já. Então não adianta, isso não vai dar certo. O negócio é a mesma coisa. E aí, o que você vai me dar? Não tem como. São assim que funciona, exato. Ninguém chega cadete e sai general lá no exército fazendo comparação de um dia pro outro. Por isso que eu volto a falar, entrega, cara. Entrega. Entrega sem Entrega esperar o que sempre o vem. seu melhor, que a recompensa vai vir. Maravilha, meus amigos, muito bom esse bate-papo. Eu queria entrar aqui no último assunto, né? Já estamos aqui há quase 1h30. Esporte, Ironman, né? Lucas, por que você decidiu entrar nisso, cara? Qual foi o gatilho ali que falou assim, cara, eu vou fazer essa prova aí? Bacana, boa pergunta. Foi um pouco aquilo que eu falei antes, né, do desafio, né? Eu, como você falou do esporte, a gente desde cedo fez esporte, já fiz taekwondo, já fiz basquete, futsal, Natação. natação. Então, sempre gostei muito de esporte. E no exército, praticando esporte o tempo todo, também natação, corrida, enfim. E eu percebi isso, quando você tem um desafio, você tende a se organizar melhor. Não adianta, é uma coisa que eu propus para mim, eu sempre vou ter um desafio, vai estar ali no meu farol, né? Alguma coisa. E o Ironman é uma coisa que eu já conheço alguns amigos que realizaram e sempre foi uma coisa que eu admirei muito. Já há uns 4 anos eu tenho vontade de fazer, só que sempre deixando para depois. Depois não, uma hora que eu tiver melhor eu vou. E eu nunca estava melhor, né? E esse ano é o ano que eu estou estudando, né? Eu estou lá no Rio de Janeiro, na ESAO, Escola de Aperfeiçoamento. É como se fosse aí comparando, é um mestrado, né? Em ciências militares e tá todo mundo focado em estudar. Quando eu falei que eu ia fazer o Ironman lá, todo mundo, você é maluco, cara. Vai estudar, cara. Porque onde você vai arrumar tempo para isso? E é justamente, eu cheguei para um amigo meu que já fez, eu falei, cara, para eu fazer o 70.3, né, que é o meio Iron, quanto tempo por semana eu preciso para conseguir? Ele, 7 horas por semana. Eu falei, cara, 7 horas por semana eu tenho. Né? Às vezes a pessoa ela nem sabe, ela já vai recuar. Pô, 7 horas por semana eu tenho. Se organizar 1 hora por dia, alguns dias vão ser 3 horas de treino, tudo mais. E aí eu comecei. E aí eu me inscrevi, lógico, eu tive o apoio. Eu perguntei para minha mulher se eu queria, para minha esposa se eu queria. Só, né? A última palavra foi minha, foi sim, senhora. Sim. E aí ela, pô, tô contigo, como sempre, ela sempre me apoiou em tudo, todas as minhas loucuras, né? Passa bastante aperto com as minhas loucuras. E ela, tô contigo. Eu comprei a prova sem ter bicicleta. Eu comprei, mandei para ela assim, amor, comprei. Agora eu vou correr atrás da bicicleta. Eu gerei o problema, falei, agora eu tenho que resolver. Aí comecei a correr atrás de bicicleta, e aí eu descobri um amigo meu que estava vendendo, e assim foi. E aí já falei com um amigo meu, ó, quando você me cobra para montar meu treino, já corri atrás de nutricionista também, sei que não é só fazer uma prova igual corrida, né? Tem um preparo já é mais específico. Não é, vou fazer Ironman e já era. Não, tem um preparo específico de alimentação, né? De treinamento, senão você vai machucar e tudo mais. E aí foi. E está sendo maravilhoso. Eu estava escutando um podcast, né? Eu e o Marcelo no caminho, e foi bacana que ele falou justamente isso, sobre você primeiro se lançar o desafio, depois você vai resolvendo no meio do caminho, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Você fica esperando o momento certo, nunca vai ter o momento O que certo. você falou, gerou o problema. Exatamente. Agora eu vou. É a cenoura, né? O coelhinho correndo atrás da cenoura. Às vezes você tem que
botar a cenoura para correr atrás de você, ou então você correr atrás da cenoura. E, ô Lucas, o que você tá vendo de diferença nesse treinamento, dessa preparação pro Guerra da Selva? Ah, é bem diferente. Porque no Ironman, querendo ou não, né, eu tenho a alimentação corretinha, meu sono eu consigo programar agora, né? Eu tô com um nutricionista lá no Guerra na Selva, eu tinha privação de sono, de alimentação, é o tempo todo um cara no seu ouvido falando que você não vai conseguir, que tá. Aí você faz, e depois eu fui virar instrutor, e você entende tudo que tem programado por trás, né? Mas na hora, eu sabendo que era um teatro, né, que a gente chama de teatro, mas é um teatro que dói, é um teatro, Enjoa, né? exato, um teatro Teatro da que, vida real, né? exato, antes de começar você sabe, pô, o pessoal vai gritar, não, beleza, então tá fácil, tá comigo. Chega na hora, tu vê que não é bem assim, cara, tu acredita que o cara tá falando. E os piores são aqueles que chamam no cantinho, pô, vou te falar a verdade, cara, você tá muito mal no curso, cara. Pô, tu tá com dificuldade, tu tá. E tu não tá nada, tu tá bem, mas faz parte do treinamento de ver como você reage As situações. exatamente ao. Pô, você tinha um objetivo, tentou, que é uma simulação da guerra. Na guerra você vai lá cumprir o objetivo, metade vai morrer, um terço vai morrer, e você vai ter que prosseguir. Você, como comandante, né? Que é um treinamento voltado para comandante pequena fração, seja oficial ou sargento. Então, tem toda essa parte psicológica, né? A pressão psicológica e depois, né, como instrutor voltando lá, a gente tinha uma sessão psicopedagógica do curso, que é até uma psicóloga que toca, existe o perfil profissiográfico, ele tudo, os atributos da área afetiva que a gente chama, né? Tudo que a gente tem que desenvolver, então cada palavra que é falada ali, nada é em vão. A gente no começo acha que tá pegando no meu pé, babaquice, mas tem um dia que cada um vai passar pela prancheta, todos vão ser testados, todos vão. Eu fazia o controle, pô, esse eu vou tirar o café dele hoje, desse é o almoço, tinha tudo controlado. E quando eu era aluno, eu falava assim, cara, eu não acredito que eu vou almoçar de novo hoje. Então, é muito bacana. E a diferença principal é essa. É o Ironman. Hoje eu tenho um planejamento, eu me alimento bem, eu durmo bem. E você privar o sono e a alimentação e inserir a pressão psicológica, muda bastante o jogo. Show. Muito bom. Caminhando aqui para o final, pessoal. Luciano Ribeiro, qual que é o recado final aí que você deixaria para os jovens que escutaram aí esse bate-papo de 1 hora e meia, onde a gente passou por diversos assuntos, né? O que você deixaria aí para eles? Bom, entrar em movimento. Essa semana eu fiz uma entrevista com uma pessoa que ela teve uma baita experiência em uma rede de franquia e ela falou para mim, cara, não deu certo, eu sei que eu tenho que voltar pro zero. Não é voltar pro zero. Você só precisa entrar em movimento e encontrar uma oportunidade. Então é isso que eu digo, entre em movimento e encontre alguma oportunidade. Muito bom. Lucas, o que você deixaria aí de recado para os jovens e também, eu diria, para você e para os donos de empresas, né? Você é um cara que está fora desse mercado privado, mas que treina e lidera muitas pessoas, né? O que você diria como líder, né? Que você consegue fazer um paralelo, uma analogia, né? Que a gente consiga usar aí no setor privado. Bacana. Eu acho que o principal papel do líder, né, é ele levar um grupo a atingir um objetivo em comum. Então, o que eu vejo possivelmente acontece também fora, que acontece muito no exército, é não ter esse objetivo em comum. Então, já da partida já começa errado. Porque às vezes o líder, ou o chefe, ou o comandante, o dono do negócio, tem um objetivo e os colaboradores, funcionários não estão com esse mesmo objetivo. Então, já começa errado. Então, o líder ele tem que primeiro traçar esse objetivo em comum. Cara, a gente tem que chegar aqui. E ele fazer parte desse processo de levar essa equipe a atingir esse objetivo. Aí seria mais 2 horas para a gente conversar sobre isso. Mas principal é ter esse objetivo em comum. A equipe ela precisa ter um objetivo em comum. Se o objetivo do Luciano é um, do Rodrigo é outro, meu outro é outro, a gente não vai ser uma equipe. E não vai ter o líder. Cada um vai correr para um lado, né? Então, a equipe, para ter um líder, ela precisa guiar para o caminho certo. E para quem está começando, é confiar no processo. Você vê que o Rodrigo tem uma história de começo, começou pequeno e é entender que isso faz parte. O Thiago Nigro fala muito disso, né? Ele começou como garçom, como trabalhava na Hershey's, eu acho, de chocolate. E ele sempre falou disso. Ele trabalhar com o Josemo na época é um negócio que não tem preço, salário nenhum paga aquilo. A experiência que ele teve, ele podia nem receber nada, que ele já ia estar ganhando muito. Então, confiar no processo e entender o tempo, né? O processo tem todo a ver com o tempo. Muito bom. E você, Rodrigão, qual recado final aí você deixaria, principalmente para os empresários, né? Que o seu trabalho hoje aí é treinar, mentorar, né? Empresas, pequenas e médias empresas.
Qual o recado aí que você deixaria para eles? Boa. Uma questão que eu tenho enxergado muito no mercado hoje, de empreendedores, de empresários e de estagiários, colaboradores, é que eu vivi isso, então eu consigo falar com uma certa visão de dentro. Hoje em dia tem uma dificuldade muito grande do empresário enxergar o colaborador como um possível sucessor seu, seja o cara da base, o cara de gerência, o cara de diretoria, de cargo executivo. Por quê? Para ele vai ficar sempre ali. Não tem um nível dele ficar no meu lugar, dele sentar na minha cadeira. Porque muitas das vezes o cara é apegado à caneta, ao bastão e fala: não, eu sou dono daqui, ninguém senta no meu lugar. E a questão não é questão de sentar, e sim de você preparar alguém até mesmo para você sair da operação e fazer outras coisas, Sim. que é a lei natural da vida. Até mesmo que você tenha o direito de passar mal, né, cara? Boa, exatamente, conseguir sair da operação e tudo rodar bem, né? Então, ou seja, essa visão do dono do negócio, do empresário, enxergar o colaborador como um possível sucessor, e não só família. Muito bom isso, E Rodrigão. o outro ponto é do colaborador enxergar que o sucessor pode Pode ser ele. ser ele. Ele pode enxergar que, meu patrão nunca me falou isso, meu dono não, o dono só quer que trabalhe aqui igual escravo, que ele nunca vai deixar eu sentar no lugar dele, nunca vai me chamar para trabalhar perto lá dele. Por que não? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para o estagiário, para o jovem, para os colaboradores em geral, cara, sempre se pergunta, cara, o que eu posso fazer de melhor aqui? O que está faltando para eu chegar lá? Questione o tempo inteiro, seja você mesmo e até as pessoas à sua volta, até um possível diretor. Por quê? Esses donos de negócio são carentes disso. Sim. Se um colaborador faz uma pergunta diferente para o dono de negócio, você fala: opa, esse cara é diferente. Uhum. Porque ninguém faz, a pessoa tem medo, a pessoa acha que vai falar bobeira. E foi assim que eu fui indo, cara. Ousadia, coragem, vai, bota a cara. O que de pior pode acontecer? Tomar uns porros? O cara não me responder? Tá bom, depois eu tento de novo. Então a mensagem final que eu gostaria de deixar para os colaboradores estagiários: fique incomodado sempre com a zona de conforto, questione sempre e busque sempre o próximo passo. E para os donos de negócio, olhe para o seu colaborador como possível sucessor seu. Muito bom, Rodrigão. Deixa seu arroba aí pra galera te seguir. @rodrigo.junqueira, mais um azinho no final, Rodrigo Junqueira A. Me sigam lá, tenho postado conteúdo diariamente, tanto de autoconhecimento quanto de empreendedorismo, de negócio. Estou lançando umas mentorias aí, vai ter todas as informações lá e estou à disposição para poder aprender junto e compartilhar muito com a galera aí, que eu acredito muito no potencial do ser humano. E hoje eu venho estudando, me dedicando muito a isso, porque esses jovens, daqui a 10, 15 anos, eles vão estar nas nossas posições. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque são gerações diferentes, para que a gente possa absorver o máximo, aproveitar o máximo deles, mas principalmente eles terem uma vida bacana também. Porque não adianta a gente querer que eles façam algo que eles não nasceram para fazer isso. Então, acho que esse é o grande desafio nosso aí, como empreendedor, conseguir Muito enxergar bom. isso. Quer deixar seu arroba, Lucas? Vamos lá, tô compartilhando o Iron Man, né? Todo dia eu posso. Exatamente. Entra lá. É Lucas Guimarães 567. O seu, Luciano? Meu é Luciano JR95. Muito bom, hein? Pessoal, vamos chegando ao fim aqui de mais um episódio. Assim, primeiramente queria agradecer vocês. Lucas veio lá do Rio, Rodrigo de Três Rios, Luciano daqui de pertinho, mas deixou de estar lá dentro da operação hoje. E para vocês que ficaram com a gente aqui até agora, apliquem, né? Todo mundo, né, aqui dentro, ninguém está falando coisas que a gente inventou, né? Todo mundo aqui está compartilhando, né, conhecimento adquirido de bastante tempo, principalmente de conhecimentos que a gente não tinha e muitas das vezes a gente errou por não ter esse conhecimento, né? Então hoje essa geração ela tem uma ferramenta importantíssima, né, que é a internet, né? A gente acessa pessoas, né, que a gente confia, que a gente, né, vê que são onde a gente quer chegar, né? Então, assista, reflita, mas principalmente aplique, né, algumas coisas que foram ditas aqui. E para o nosso encerramento, gostaria de agradecer de novo os nossos patrocinadores, o Speed Coworking, que está com essa sala de podcast aqui. Você pode gravar o seu podcast aqui. Fica na Avenida Rio Branco, bem no coração de Juiz de Fora. A Evo Estágios, a Vesúvio e também ao Rodrigo Junqueira, treinamentos e mentoria. Para vocês que querem me seguir aí, meu arroba é Luciano Matos, com 2 T's e 2 Os. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Uau.
Porra.